Olá, bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Iniciamos às 9h05, tá bom? Esperar só mais 3 minutinhos. Aqui. Entrei na sala aqui, ó, Ronaldinho. Tá. Professor, se o senhor já estiver pronto, podemos começar. Bom dia a todos. Espero que todo mundo está conseguindo observar tudo que a gente está passando essa semana. E estava refletindo sobre alguns comentários assim ao longo da semana. E eu queria só primeiro abrir a plateia, sabe? Eu vou pedir para quem que puder, sabe, abrir as câmeras para a gente ter uma conversa sobre assim o conceito. Se for possível, eu gostaria de pedir que todo mundo que puder, sabe, abrir as câmeras e, e os microfones para a gente ter um papo sobre as reflexões dessa semana. Eu vou aguardar.
Pessoal, vocês conseguiram ouvir? Conseguem abrir as câmeras? Pessoal, vocês conseguiram ouvir? Tá Será todo mundo tímido hoje. ou será que não tem ninguém na frente da, da câmera? Eles fizeram login. Oh, tem uma na cama. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Ahm, bom, vamos lá. Eu queria saber de vocês, na verdade. Eu queria abrir a plateia, porque eu tinha alguns colegas que estavam assistindo às aulas, sabe, do exterior. E assim, nós estávamos conversando sobre realmente a questão de diferença entre as culturas. E ontem, eu acho que foi com o Brian, a gente tocou em um assunto que até, sabe, me fez refletir muito depois da aula sobre essa questão de como realmente a cultura, ou até, sabe, o contato com um gênero pode influenciar, sabe, outro. Tanto que também, sabe, a cultura até de estudos, até de comportamento, sabe, dentro da profissão, como isso pode sim, não imagina. E melhores para você, o Wesley, ok? E aí na verdade, eu queria abrir a plateia hoje da manhã, sabe, só para entender o que vocês, sabe, estão conseguindo entender disso. Sim, seria bom todo mundo colocar o nome para constar a presença. Dito isso, a Luana, ontem, se eu não me engano, eu não tinha visto uma lista de presença depois da aula. Você conseguiu captar? Ah, sim, é porque eu só falei com o coordenador. Eu fiz um Ah, documento tá. no Drive, Ah, tá. mas eu posso mandá-lo no grupo. Não, como eu vi do outro, sabe, grupo, aí eu penso, Aham. bom, será que a gente conseguiu captar antes de fechar, sabe, a sessão? Uhum. Então, Uhum. bom, então, a pergunta é, um, assim, o que vocês conseguiram captar, sabe, durante essa semana? E eu queria saber se algum de vocês tem alguma dúvida sobre uma parte do conteúdo que eu tenho apresentado, se, sabe, se alguém talvez ainda não está conseguindo, assim, captar mais ou menos, sabe, a pegada em termos de cultura de estudos, um, os, sabe, como se, como se diz, tipo, os demandas, você entende, dentro dos exercícios. Eu vi que está sendo passado muitas cópias em PDF de um monte de material. E a minha questão essa semana era de realmente ajudar vocês para compreender o porquê, você entende? De fazer os exercícios e como abordar os exercícios, porque não adianta de ter milhares de páginas de conteúdo sem realmente podendo tocar nenhum direito. É importante que nós entender, sabe, o porquê e como realmente proporcionar
o desafio. Eu gostaria de ouvir de vocês, sabe, um pouco sobre o que vocês estão captando, o que vocês, sabe, gostaria que eu esclarece. Você entende? Okay. Pode falar. Watson. Bom dia a todos, novamente. Bom dia, professor. Bom dia. Em primeiro lugar, eu acho que falo por todos, a gente agradece porque o senhor trouxe uma visão diferente para nós trombonistas. Às vezes parece pesado, né, o que o senhor no início estava falando, em questão da gente tirar aquela má impressão dos trombones, de estar lá no fundo, e a questão de igualar profissionalmente, né, principalmente com os colegas das cordas, e até para a nossa vida pessoal, né? Toda apresentação é uma vitrine, né? Como o senhor falou, não sabemos aonde amanhã vamos estar, né? A verdade é essa. Mas o senhor trouxe para mim, eu estou falando particularmente agora para mim, um compromisso maior, né, com a música, né? Eu não posso brincar, eu tenho que ter uma meta e um objetivo. E isso eu vou conseguir através dos estudos, como o senhor também falou novamente. Não adianta aquele monte de método se eu não me planejo. Aonde eu quero chegar? Qual o nível que eu quero chegar? Qual o meu sonho, né? O que o senhor está passando para mim é uma visão totalmente diferente. Foi um tapa na cara, né? Tipo assim, eu tenho que deixar o orgulho e estudar o básico, reestudar o básico, porque a base é a importância de tudo, né? Não adianta eu querer já meter os pés, né, entre as mãos, porque o que importa é a qualidade profissional. E nós, trombonistas, temos que levantar essa bandeira com o senhor, não pode deixar o senhor sozinho, não. Aonde estivermos, temos que mostrar que temos capacidade de usar a técnica igual, de fazer uma qualidade de som igual. E outra lição importante é se preocupar com a sonoridade. Eu percebi que o senhor é muito preocupado com isso. Não é só fazer a técnica, é quando você for tocar, você ali realmente mostrar, né, uma suavidez, um som aveludado, afinação. Então, para mim, eu agradeço mesmo ao Senhor, porque o Senhor me deu assim um gás, né, para que eu possa melhorar cada dia mais, independente se eu estou numa banda marcial, ou futuramente numa orquestra, numa big band, mas que eu mostre que nós, trombonistas, não somos meros músicos que vamos sentar ali no fundo e que podemos ganhar espaços como solistas e, quem sabe, né, sonhar mais alto. Muitíssimo obrigado. E realmente nós estamos todas no mesmo barco. Realmente o desafio que você se sente, sabe, esse objetivo é algo que assim, que nunca morre, sabe? Na minha realidade, assim, eu todo dia que eu começo é o mesmo objetivo, entendeu? E as mesmas demandas e exigências que eu faço para mim mesmo. E eu agradeço muito, sabe, profundamente, Wanson, para seu depoimento aqui, sabe, não só para essa sala, mas quem que está assistindo. Realmente a ideia é de, assim, estimular uma consciência, sabe, para todos, tanto realmente nossas responsabilidades na sala, sabe, individual, tanto, sabe, diante, sabe, a nossa profissão, sabe, diante os colegas de outras disciplinas que zelam para, sabe, uma nível artística normalmente, sabe, maior do que a gente é. E ninguém, e se fosse, sabe, a gente convive nessa profissão há 650 anos ou até 700 anos, ao longo da história de música, e, e sempre vem aquela discurso, porque não tem trombones, porque não tem tanto repertório, sabe, escrito. Bom, porque não tem tanto repertório escrito, entendeu? Pode ser que realmente os trombones não têm zelado e atingido realmente um nível artístico para atrair a atenção de compositores. Será que o Tchaikovsky realmente não tinha interesse
sabe, nosso instrumento, o Felix Mendelssohn, sabe, sabe, diversos compositores que escreveram, sabe, para violino e piano, sabe, basicamente sem fim, e o nosso repertório não. O que eu acho que assim, dentro da música clássica realmente tem essa coisa de mascarada, assim, nem sempre as pessoas falam, você entende, o que acham. E aí meu professor, Glenn Dodson, ele, ele sacou isso. E por isso realmente ele falou que, olha, se a gente for tocar melhor, se apresentar melhor, seja responsável, tem chance que as portas abririam para a gente receber mais oportunidades de ser solistas, não somente em um encontro de trombones ou um conjunto amador, mas até nos palcos principais e também, principalmente, na cena de música de câmara, inclusive. Normalmente ele chama apenas o quinteto de metal só para dar uma porrada, sabe, sabe, na gente, para constar, sabe, a barulho, você entende? E do momento, aí depois ele fala, aí agora nós vamos voltar para a música, sabe? O quarteto de cordas, sabe? Dueto de violões, você entende? Então, eu acho simplesmente assim, a gente tem que ser realística, sabe? A ação e, sabe, o roteiro, sabe, dos eventos mostra, sabe, realmente essa realidade. E eu estou realmente tentando quebrar esses paradigmas, sabe, seguindo realmente o objetivo, sabe, do meu professor há muito tempo. Um outro ponto que você tem comentado, que eu não tinha falado tanto, sabe, nesse ainda, embora que eu tinha apresentado os, o, o conceito de fundamento e como estudar, uh, assim, de como estudar, por exemplo, as certas técnicas, sabe, fundamentais. Nós não conversamos muito sobre a questão de planejamento de estudos, que na verdade é algo que no ano passado eu convidei aquela banca de trombonistas baixos que compõem, sabe, sei lá, a banca para coletivo brasileiro de trombone. É apenas, sabe, trombonistas baixos lá. E aí eu convidei eles, sabe, juntos para sabe, para bate-papo e tivemos algumas, sabe, perguntas que eu apresentei para eles. E também, eu acho, sabe, os alunos também. E a Gibi tem me lembrado, sabe, que quando ele estava estudando comigo na MESP, que eu tinha realmente feito entre vários, porque eu tenho uma classe de especialização de trombone baixo que eu iniciei, na verdade, na MESP. E hoje em dia, essa aula está oferecido através do meu programa particular, chama The Program Brasil, Centro de Treinamento em Alta Performance, se não me engano, alguma coisa assim. E a ideia é de simplesmente assim aprimorar assim a questão de estudos para que todos os alunos podem, sabe, se sentir seguros e manter objetividade, manter seus objetivos. Ontem conversamos um pouco com o Lance, sabe, de Olu Sinfônica lá na Europa. E, essa foi uma questão que eu acho que as pessoas, sabe, fizeram para ele, como ele se manteve, sabe, motivado, tudo. Eu acho muito, sabe, interessante, sabe, a resposta dele, que realmente ele ama música em primeiro lugar. Eu diria a mesma coisa para mim.
além de amar música, eu gosto muito de estudar. Eu não sei por quê, mas eu gosto o desafio, ah, assim, não para os desafios que eu tenho, sabe, para montar. Por exemplo, só para você ter uma ideia, um dia, eu até lembrei disso, eu falei para Wagner, eu gastei uma tarde inteira fazendo o intervalo de primeira posição até a quinta posição. Só isso. Para fazer realmente certo. Só isso. Entendeu? Um, em outros momentos, eu lembro que eu estava tentando fazer uma sabe, eu estava tentando melhorar uma descida de sol natural em cima da clave para mi natural, entendeu? Gastei uma vez, sabe, tipo quase meia hora só no primeiros duas compassos daquele exercício que eu passei para vocês, o Warm Up from Hell. Aliás, falando disso, eu não sei se eu passei esse exercício para vocês. Eu vou tirar uma imagem, sabe, para colocar no grupo. E eu amo de paixão, sabe, o desafio, sabe, para estudar, sabendo que eu não vou chegar nunca a me aperfeiçoar, sabe, ou chegar a ser perfeito. E por que isso? Porque tem entre os livros que vocês estavam vendo, tem um livro que eu mostrei para vocês, The Art of Trombone Playing, de Edward Kleinhammer. E nesse livro, no final, tem um artigo de quase 2 páginas, chama Perfection, sabe? Perfeição. Aí nesse artigo, ele basicamente explica como esse objetivo de ser perfeito, embora de ser um alvo, sabe, mas que, assim, por nossa condição e também pelo, assim, pela a realidade a ser humano, nós nunca vamos chegar, sabe, a esse determinado, você entende? E pode realmente pesquisar, mesmo tendo realmente pessoas que tocam muito bem, independente que seja, mas realmente não tem essa coisa de, sabe, não tem ninguém que está perfeito. E ele vinculou até esse discurso com a Bíblia, sabe, citando como realmente assim, que a nossa missão, enquanto que a gente está aqui na Terra, é de, assim, zelar pelos princípios e as ideias de, sabe, ser uma pessoa que reflete, sabe, os melhores ensinamentos, sabe, de Deus, mas sabendo que realmente, sabe, a gente não vai, sabe, enquanto que a gente está aqui no Terra, não vai, sabe, chegar nunca disso. Ele falou que o que importa é que vocês amam a jornada, amam a disciplina que você vai ter ao longo da jornada. Eu confesso para você, esse artigo me influenciou muito na minha juventude. E eu acho que, para mim, explica, porque o Lance vai ter, sabe, 30 anos, eu tenho 53 anos. E eu ainda sou capaz de gastar uma tarde, sabe, fazendo, sabe, trabalho em uma parcial do instrumento, fazendo uma coisa, sabe, eu gosto disso, sabe, eu faço meu treinamento e estudos em ciclos, porque eu acho que como atleta, meu pai era atleta, e ele me ensinou, quando eu era jovem, que realmente você tem que sempre se manter um equilíbrio, sabe, em termos ao correr do tempo de treino, em quase qualquer tipo de esporte ou disciplina. Então, eu jamais faria, tipo, sabe,
desafio de estudar 333 dias ou 365 dias, sabe, em seguida, porque eu acho para longo prazo não é tão saudável. Eu até, inclusive, eu tinha uma conversa em off com o Lance sobre isso, porque eu fiquei preocupado, porque eu percebi que o som dele começou a ser instalado um pouco. Entendeu? Aí, sabe, tem o som que estava meio cru. Por quê? Porque você está realmente, sabe, batendo a boca o tempo todo e assim, se você for escutar os momentos desconcentrados dos ídolos que estão postando sempre na internet, vê quando eles for postar alguma coisa de celular. Aí é uma outra realidade. É uma outra realidade. O que é engraçado, eu acho, de todas as postagens que eu faço, com certeza mais do que metade são realmente só o celular, sem edição, sabe, de som, nada. Eu acho muito importante que as pessoas fazem sim, sabe, um pouquinho de intervalo de vez em quando. Um, assim, e até depois desse tempo que o Lance fez, e só para explicar, claro, ele fez isso daquele momento, porque ele acabou de entrar na orquestra, entrou em pandemia, sabe, ele estava sem nada a fazer, aí ele, sabe, acabou fazendo. Mas mas ele falou que realmente quando ele, sabe, começar a descansar ou tudo, ele vai fazer, sabe, 2 dias sem fazer nada. Um, mas eu acho sim é importante de planejar, sabe, o intervalo. Tanto que eu acho importante de planejar seus estudos. So, eu queria saber, compartilhar com vocês algo que eu recebi de orientação do Joe Alessi quando eu estava no New World Symphony, que é uma academia orquestral lá nos Estados Unidos, sob a regência do Sir Michael Tilson Thomas, que é um regente da Orquestra de São Francisco, sabe? E, e ele ainda continua com esse grande projeto, onde realmente muitos colegas, sabe, já passaram lá, assim, que estão atuando no mercado. Então, o Joe Alessi, claro, por ser alguém que tem preparado a maior parte do mercado de sucesso em trombone, sabe, para audições ao redor do mundo, ele é um dos professores frequentes lá, sabe, no World Symphony. Aí eles fazem alguma coisa bem interessante. Eles normalmente costumam de chamar, sabe, uma linha de professores que são especialistas e que têm atendido sucesso em lançando alunos. Eles não chamam qualquer, sabe, pessoa só por ser famoso ou de ter muitos, sabe, likes ou vídeos. Ele chama realmente quem que está produzindo. Dito isso, assim, por exemplo, uma outra pessoa que eles chamaram nossa, o trombonista baixo de São Francisco, que era, oh my God, esqueci o nome dele. Vou lembrar. So, mas eu lembro, nossa, não acredito isso. Mas então, eu nunca vou esquecer, pelo menos o que ele me ensinou. Isso que, wow, hold on for a second. Não, isso não pode ser. Eu não posso. Só um minutinho, gente. Tem que. Ok, so. I'm so embarrassed. John Inglicus. Jesus Christ. Ok. John Inglicus. Não sei por que ou como eu esqueci o nome desse, mas John Inglicus é uma grande lenda, sabe, de isso mesmo, de trombone baixo. Embora que é difícil você achar vídeos dele. Sabe, é difícil você ver ele, mas ele é um excelente professor e orientador e, de fato, ele tem lançado muitos alunos, sabe, que estão trabalhando no mercado.
nem fala, nem fala do Charlie Vernon, sabe? O Randy Kapoor e agora, sabe, Blair Bollinger, que também uma pessoa que as pessoas, sabe, nem sempre falam, mas na verdade, quem que está dando aula lá no Juilliard e também no Curtis e sabe, ele tem lançado muitos alunos, sabe, que estão realmente, sabe, estabelecidos no mercado. Aliás, mais do que alguns que são mais famosos do que eles. So, então, eu acho que eu nunca vou esquecer quando o Felipe Pereira me perguntou quais escolas que ele deveria, sabe, se inscrever. Quando ele estava aqui em São Paulo, na academia, ele só passou um ano na academia, porque ele viu que ele não tinha realmente acesso à possibilidade de estudar com trombone baixo lá na USES, porque eu não sou um professor, sabe, da academia, desde 2011, se não me engano. Então, aí eu indiquei, sabe, uma lista, inclusive eu vou compartilhar essa lista com vocês, mas ele queria saber, sabe, como escolher a escola certa, sabe, o lugar certo. Eu falei, bom, seguindo realmente um grande artigo do Douglas Yeo, que fala justamente sobre essa questão, você deve ir onde tem professores que estão produzindo alunos que estão obtendo vagas em orquestras profissionais, sabe, ao redor do mundo. Aí eu listei assim, DePaul University, sabe, Northwestern, sabe, o Juilliard, Peabody, Colburn, sabe, alguns outros. E por quê? Não que as outras escolas e os outros professores não sejam valentes, mas é uma coisa de tentar se vender o seu estúdio. É outra coisa de ter uma histórico de, sabe, colocando alunos, sabe, em vagas de importância, especialmente quando, sabe, não há influência, sabe, por exemplo, o Charlie Vernon, sabe, Blair Bollinger, Randy Kapoor, John Inglicus, eles jamais iriam ligar para um lugar para tentar enfiar, sabe, aluno deles, sabe, em qualquer lugar. Eles simplesmente fazem o trabalho deles e depois, sabe, deixa o aluno, sabe, porque no final das contas é o candidato que vai determinar o seu sucesso, sabe. A única coisa que nós podemos fazer como professores é de preparar. Eticamente, esse realmente é o máximo que o professor pode se dedicar. E o que eu achei curioso é que a internet, a vinda da internet, veio meio distorcendo um pouco a realidade desse mercado. E eu acho que por isso o Felipe, sabe, ficou em dúvida no início da pesquisa. Aí depois ele mesmo, sabe, seguiu realmente a lista, foi para os Estados Unidos e ele descobriu que realmente aquilo que eu tinha falado era certo e no final das contas ele escolheu realmente o Blair Bollinger. Bom, eu sou aluno do Blair Bollinger, sabe, o último professor de trombone baixo que eu tinha, sabe, em curso regular foi Blair Bollinger. E o Blair Bollinger também, sabe, produziu outros alunos entre eu e o Felipe ao longo desse tempo que assim que tinha, sabe, conquistado, sabe, vagas importantes, inclusive dois alunos que ganhavam uma outra concurso que o Felipe também ganhou, porque na verdade ele não só ganhou lá no Philharmonic de Buffalo, ele ganhou uma outra orquestra chamada Heart, se não me engano. Aí eram dois alunos, sabe, na verdade do Blair Bollinger, que ganhou lá. Também tem o Jalil, sabe, um trombonista baixo
sabe, que estudava no Curtis, o Blair me apresentou esse aluno e pediu para eu, sabe, dar aula para ele, sabe, por vários anos. Esse aluno também está, sabe, sempre finalista e agora está trabalhando, se não me engano, em Hong Kong. E, assim, o Zach Bunn estudava com Blair Bollinger. So, entendeu? Tá vendo a conexão? Aí quem que ensinou para Blair Bollinger? Charlie Vernon. Entendeu? So, assim, não tem muito mistério aí. E, o Randy Kapoor, que também era aluno do Blair, desculpa, o Randy Kapoor da Orquestra de Baltimore também era aluno do Charlie Vernon também. E o Charlie Vernon estudava com Edward Kleinhammer, que era a pessoa que escreveu o livro The Art of Trombone Playing. Entendeu? So, não tá, sabe? Aí o que acontece? Com a vinda da internet, as pessoas podem até se declarar como referência. Aí eles começam como a minha esposa tem uma termo que ela fala, poluindo a internet. Ela fala. Aí sabe, agora as pessoas começaram a associar a quantia de vídeos e likes, sabe, para determinar se um professor é bom ou não. Mas, na verdade, na realidade, é bom, sabe, com certeza, para o Felipe, que ele não seguiu isso. Ele seguiu realmente, sabe, um raciocínio, lógica que se estabeleceu ele em uma vaga, sabe, de verdade, lá nos Estados Unidos. E isso realmente foi muito, sabe, bom para ele, entendeu? E, claro, entre as aulas do Blair Bollinger, ele também fez aula com o Joe Leslie, óbvio, você entende? So, bom, enfim, voltando para o New World Symphony, o preparo para, assim, concurso exige que você comece a economizar seu tempo e que você seja bem estruturado. Mas até esse conselho que ele deu para nós ajudaria também, sabe, no seu dia a dia. So, vamos lá. Como um exercício, para quem que puder, sabe, com folha, sabe, e caneta ou lápis, pode escrever assim, sabe, como uma sugestão, ok? De uma sequência de como estudar, ou planejamento de estudo. Você começa o dia com, bom, vocês talvez podem usar a palavra aquecimento, mas na verdade eu gostaria de sugerir que vocês levem a concentração e aplicação da boa técnica desde a primeira nota, ok? E que os seus estudos fundamentais sejam tipo de 30 minutos, só de fundamentos, ok? Isso pode ser, sei lá, de exercício de respiração, sabe, abelhinho, nota longa, intervalos lentos, vários tipos de escalas também lentos, sabe, estudo de língua dupla, língua triplo, sabe, arpejos, ou seja, só de básico, ok? 30 minutos. Aí, depois disso, você faça, caso você, mesmo sem prova, sabe, marcado no calendário, faça uns 15 minutos passando, ou pode ser um método, ou
uma sequência de trechos orquestrais, ou talvez um solo que você está aprendendo, para 15 minutos só. Por quê? Porque quando bate 45 minutos, você vai fazer um intervalo de, vamos dizer, 20 minutos. Ok? 20 minutos você vai fazer um intervalo. Aí você vai voltar depois desse intervalo, se você puder. Aí você vai fazer, você vai faz outro estudo de básicos de novo. Ou seja, você não vai abordar nada de repertório, nada de algum, sabe, método tipo Rochu, sabe, alguma coisa que está com melodia, tudo. Não vai fazer isso. Vai fazer apenas 15 minutos agora, ou seja, a gente está cortando pela metade os estudos de fundamentos, em que você vai aprimorar outras técnicas que talvez, sabe, você não finalizou, sabe, no primeiro estudo. Aí, depois desses 15 minutos, você vai dedicar agora meia hora, sabe, nos seus estudos de, pode ser solos, sabe, Rochu, outra, sei lá, método do tipo de Rochu, sabe, trechos orquestrais, se eu não tinha falado já. E depois disso, você vai parar de novo, ok? E caso você puder fazer uma terceira rodada, você vai começar. Agora você vai fazer 5 minutos concentrada em alguma, sabe, técnica de fundamentos. Pode ser qualquer coisa, entendeu? Nota longa, fazendo octavos, fazendo, sabe, quintos. Aí depois disso, você pode se dedicar ao longo, sabe, do restante dos 40 minutos, fazendo, sabe, estudos de solo, peças orquestrais, música de câmara até, se você quiser, sabe, alguma coisa, sabe, de música mesmo. Vamos supor que você tem, sabe, esse tempo todo para estudar. Com certeza, você vai desenvolver um ritmo que vai permitir que você pode planejar assim, ao longo do tempo, sabe, peças que você precisa aprender, etc., ou manter em dia, sabe, certos trechos orquestrais e ou, sabe, solos. Isso realmente é algo, sabe, uma sugestão que e também não vai ter problema de desgasto, sabe, em termos de boca d'ora, porque você vai fazendo somente das 45 minutos. Essa foi uma sugestão do Charlie Vernon, depois que ele sofreu aquele problema que ele teve do rosto. E isso realmente vai, sabe, vai te atender, sabe, para ter um plano, vamos dizer, sem prova, sabe, para você fazer, entendeu? Se fosse realmente para fazer uma prova, tem, claro, assim, uma outro alinhamento, sabe, de planejamento e execução, sabe, na hora de fazer os estudos. Assim, eu sugeri também que vocês gravar, sabe, os seus estudos e que vocês escutar, talvez durante o intervalo, e que vocês escuta com, sabe, fone de ouvido e sejam bem objetivos, entendeu? Não é que, assim, você, por exemplo, sendo crítico ou sendo objetivo, não quer dizer que isso é um negativo. Como eu falei, nem todos são, nem todos têm o mesmo olhar e sentimentos sobre alguma coisa. Eu, particularmente, eu adoro o desafio. Eu adoro o desafio, eu adoro de estudar,
E com certeza eu adoro música. E isso realmente é toda a motivação que eu preciso, sabe? E eu acho que se alguém for honesto e humilde de verdade, eles vão poder realmente, sabe, olhar esse espelho e ouvir a gravação e seja honesto, entendeu? Com você mesmo. Porque se você não pode ser honesto com você, como eu falei para vocês antes, não espere realmente o seu concorrente ser honesto com você, entendeu? Um, essa é uma, sabe, fica uma dica para vocês quanto a esse assunto. Um, e só para refletir, a Luana, eu tinha passado para você um link. Eu queria compartilhar com vocês, sabe, um trabalho que foi feito, sabe, no ano passado, sabe, ou no ano passado, ou ano retrasado, até tem que ver. Foi no ano passado. Aqueles dois convidados que esteve aqui conosco, como eu falei, são da Malásia e eu, sabe, comecei a trabalhar lá na Ásia do Sul, em 3 países, aliás, em Malásia, que é mais ou menos a minha casa nessa região, porque eu tenho famílias que, sabe, me recebem também muito bem lá, mas também o foco, sabe, da atividade que eu teve sempre foi lá. E também eu estou colaborando às vezes com o Michael lá no, na escola de música em Tailândia e também com o Sam Armstrong, sabe, lá em Singapura, que foi mais recente. E onde a Jennifer Quaresma está estudando, lá no Yong Soo To, em Singapura. Mas, assim, tem muitos, sabe, colegas bons, sabe, nessa parte do mundo. Eu tinha o prazer de fazer uma colaboração, sabe, com eles. Por coincidência, sabe, é uma música de câmara de metais. Mas eu achei, sabe, claro, válido. Eles pediram para eu tocar a parte de tuba do quinteto de Arnold Jacobs. E o que eu vou pedir para a Luana, sabe, passar é sabe, e essa, sabe, gravação que nós fizemos era à distância, mas estava bem feito, sabe, e eu acho, sabe, se dá certo, vocês vão curtir. Luana, tem como realmente você passar isso? E o diretor, só dá uma pausa no início, isso. Aí o diretor do festival era aquela Kenny, que ele não conseguiu abrir a câmera, sabe, naquele momento, mas eu fiz um post ontem e eu marquei ele lá, mas ele muito jovem, ele só tem 25 anos, ele já é, sabe, diretor, sabe, do maior festival, sabe, de música e também ele é gestor da maior competição de sopros, sabe, na Ásia do Sul. Eu achei incrível, sabe, esse garoto. Por isso eu queria que vocês, sabe, conhecer ele um pouco. Bom, vamos lá. O Malcolm Arnold. We will open the concert with the first brass quintet by English composer Sir Malcolm Arnold. He once shared that music is the social act of communication among people, a gesture of friendship, the strongest there is. In the face of the pandemic, we have built friendships across international borders. Without further ado, we present you the first 2 movements from the first brass quintet by Sir Malcolm Arnold, performed by our faculty brass sextet. Please enjoy.
Ok, obrigado, Luana. Luana? Ok. Bom, aí assim, só para essa colaboração foi, eu não sei se vocês estavam conseguindo captar isso. Eu vi que o vídeo deu uma empolgada, sabe? Mas o áudio saiu bem para mim. E mas na verdade eu fiquei impressionado com eles, na verdade, porque eu eu não sabia o que esperar, sabe? Quando eu saí, sabe, do Brasil para ir para Ásia do Sul. E foi uma colaboração que eu não, entendeu? Eu não tinha expectativa, sabe, nenhum. E eu acho que muitas vezes a gente tem a impressão que apenas aquela galera de uns, sei lá, 5 trombonistas que frequentam, sabe, naquela região são as únicas pessoas que podem fazer as coisas, mas tem realmente pessoal lá que toca muito bem. Embora de não ter trombonista tenor, sabe no grupo, mas eu fiquei, sabe, feliz de ver que tem um nível crescendo, e o Lance representa, sabe, uma parte dessa comunidade que está crescendo. So, eu creio que o trabalho também aqui no Brasil, sabe, ocorreu com sucesso também, nesse sentido que, sabe, foi evoluído diversos programas, e hoje em dia eu acho que tem mais brasileiros, sabe, podendo preencher, sabe, vagas em alto, sabe, nível, alto destaque, não somente aqui no Brasil, mas também em outros lugares. Tanto que, sabe, lá na Ásia do Sul, sabe, a mesma coisa. So foi uma ótima, sabe, surpresa para mim. E eu queria só compartilhar isso com vocês. Aí, voltando a essa questão sobre a colaboração com o violino, Luana, eu passei para você no WhatsApp, e deixa eu só verificar. Eu creio que foi do meu outro celular, talvez foi hoje de manhã mesmo. É o de ontem? Ah, de hoje? De hoje, isso mesmo. Vou ver. A imagem em si não está tão claro, mas isso porque estava extremamente quente onde a gente estava. Mas eu fatiei outro trecho. Eu acho que eu mostrei uma parte disso antes, mas era do primeiro movimento. E como eu falei, esse dueto que eu toquei com Emanuele Boldini é de quase 20 minutos. E eu acho, sabe, aí eu peguei uma parte só no final, que eu queria que vocês vejam, sabe, para ter esse contraste de como a colaboração, sabe, entre tocando com metais e agora tocando com cordas é tão diferente, ok? Tá bom. Pode tocar. Obrigado.
obrigado. Um, aí o que acontece? Assim, dá para você ver o que é engraçado. O Arnold Jacobs, ou Malcolm Arnold, desculpa, Malcolm Arnold, ele escreveu uma peça para quinteto de metais que realmente vale como uma, sabe, uma peça de música de câmara de peso. Eu acho a peça dele, sabe, para quinteto, sabe, pode ser tocado em qualquer lugar. Tanto essa peça também, sabe, que eu toquei com Emanuele, pode ser. O que eu achei interessante era o público que teve lá. Porque normalmente quando a gente faz o concerto de trombones ou o concerto de metais, só vem o pessoal de metais, claro. Entendeu? E para esse, sabe, evento, porque também tinha vários, sabe, professores, tudo, mas como foi publicado antes, sabe, que a gente ia, sabe, fazer isso, eu percebi que tinha pessoas que normalmente jamais iria assistir, sabe, um concerto, estavam presentes. E eu creio que isso, sabe, esses momentos quando a gente pode faz colaboração com instrumentos, sabe, de outras disciplinas, por um lado acaba expondo a gente, sabe? Você vai saber seu nível verdadeiro no momento que você for tocar em uma situação exposto, sabe, com cordas ou sopros madeiras ou até com canto, ainda mais difícil. E assim, a sensação que eu tenho é que, como eu venho fazendo isso há muito tempo, eu venho ganhando, sabe, a confiança de várias pessoas, sabe, até eu gravei com Cláudio Cruz, sabe, que para quem que não conhece, Cláudio Cruz, eu acho que talvez vocês conhecem eles como regente, mas na verdade, quando eu entrei na USES, ele era Spala da USES. Inclusive, ele estava na banca da minha prova em Nova York. Tanto que o Wagner também estava nessa banca, sabe, o Cardio Minchuk, sabe, primeiro oboé, que é irmão mais velho do maestro Roberto Minchuk. Ele estava lá, sabe, o Nestlin, claro, um contrabaixista chama Sérgio de Oliveira, que é marido da nossa escola de contrabaixos na USES, Ana Valéria Polis. Mas, bom, enfim. Mas no momento que você, sabe, está podendo faz colaborações com, sabe, outros instrumentos, isso me dá um desafio. Eu confesso para vocês, eu comecei fazendo isso bem cedo. Porque eu lembro que uma amiga minha que tocava viola tinha um ensaio de quarteto de cordas. E o violoncelista não chegou para o ensaio. E aí eu basicamente peguei meu instrumento e comecei a tocar. Isso quando eu estava no colégio ainda. Eu acho que eu tinha, sei lá, talvez uns... talvez 14 anos de idade, talvez 13 ou 14 anos de idade. Aí eu comecei com isso, sabe, bem cedo. Aí quando entrei no Curtis, como eu falei para vocês, eu toquei para vários, sabe, colegas de cordas. Fiz aula com um violoncelista, sabe, e também, sabe, comecei a fazer algumas colaborações com cordas. Eu estreiei, sabe, várias peças, sabe, para violino, trombone baixo e piano. E essa, sabe, eu trabalhei para um violoncelista da Orquestra da Filadélfia por 10 anos no festival dele. E ele realmente exigiu que eu tocasse também peças de violoncelo. Às vezes toquei duetos com ele. So, eu venho crescendo
sabe, me envolvendo, sabe, nesse mundo fora de trombones. E foi isso que abriu meus olhos, sabe? Porque eu comecei a ver, nossa, por exemplo, algumas diferenças que eu percebi. Você tocando em conjuntos com as cordas ou outros instrumentos, e você percebe que eles bom, a técnica primeiro, a técnica está normalmente muito mais limpo e ainda regular a subdivisão, a terminação da frase. Também eles pensam, sabe, sobre isso. A afinação, sabe, realmente é difícil. Não que eles todos tocam mais afinado do que todos os nós, mas eu digo assim, que você tem que trabalhar, sabe, um pouco para deixar afinado. E, assim, opa, ok, sorry, there we go. E também eu observei que em termos de as articulações, sabe, a entrada da nota também estava feito com um certo cuidado. E mesmo a grande diferença, quando eles vê acento ou isso, sei lá, eu observei que realmente assim sempre estava com qualidade. Enquanto que para nós, muitas vezes, dependendo, sabe, do lugar, a gente vê isso é para matar, entendeu? Ou vê isso aí, sabe? Eu simplesmente, sabe, eu comecei a perceber essa diferença enorme em como ele sabe abordar a música, contexto diferente. O rubato também era não somente no final, ou somente assim, tinha rubato, sabe, também que corria, sabe, no meio da música, mas de bom senso, sabe? Não era uma questão que ele estava atrasando ou correndo, simplesmente, sabe, dava uma direção. Inclusive isso que eu ia falar, dá para sentir uma direcionamento da frase, independente de oscilar o tempo, ou seja, sem oscilar o tempo, sem correr, sabe? Eles pensam e fazem, sabe, uma verdadeira, sabe, crescendo e diminuindo. Outra coisa, ele sabe como faz diminuindo. Uma coisa que normalmente em grupos de metais, sabe, ou sabe, principalmente grupos de metais, todo mundo sabe como fazer crescendo. É raro de você ouvir o efeito de diminuindo controlado, bem feito. Sabe, só nas cordas que dá para ouvir isso às vezes, sabe? Bom, então era esses detalhes, porque como eu venho estudando a música desde sabe, do período, sabe, Renaissance, sabe, para cá, eu venho observando como realmente nós viramos limitados, sabe, na música. Eu acho que o que eu senti faltando na banda ou em conjuntos de metais, musicalmente, eu acabei achando em outros meios, sabe? Dito isso, eu achei que realmente esse grupo, sabe, de melagem foi muito bom. Eu estou muito feliz que eu vou poder, sabe, interagir com eles. Se Deus quiser, o ano que vem nós vamos fazer ao vivo aquilo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Over there. I'm about to sign in. Okay, good. E deixa eu só ver uma coisa aqui, só um minutinho. Ok. Great. Nós vamos receber um convidado, outro convidado. Esse convidado até tem uma oferta, sabe, para vocês. Ele entrou em contato comigo falando que tem, sabe, que ele entrou em um festival lá nos Estados Unidos
e eles estão tendo bolsas de estudos para esse festival que está em outro tempo, sabe do que esse aí, de CIVEBRA, é um outro tempo, não tem conflito com CIVEBRA, não. E o nome dele é James Justin Kent. Ele toca segundo trombone no Swedish Radio Symphony Orchestra, ou Rádio Sinfônica da Suíça, se não me engano. E ele também é professor de trombone em um festival chama Eastern Music Festival, lá nos Estados Unidos. É um festival que ocorre no mês de julho. E talvez uma parte de agosto também. Diz aqui que ele era trombonista, ele era primeiro trombone do Bruckner Orchestra Linz, e também ele era segundo e trombone baixo na Orquestra Philharmonique de Luxemburgo. So, ele acabou de entrar aqui. So, eu vou dar bem-vindos para ele in English. So, here we go. So, welcome, James Justin Kent. Thank you very much for taking time to come visit with us today. You can open your camera if you're able. And to say hello, this is the morning class. Hey, hello. So this is the morning class. Hi, everyone. This is the morning class of the summer course, because here in Brazil it is actually summer. So Okay. this is I saw that, and I for a second I thought, wait, is that right? And So, then I yes. noticed, oh, you're right. You're on the other hemisphere. Makes sense. Exactly. So this is the summer course of the School of Music of Brasilia, or Brasilia School of Music, depending on how you want to call it. And this is a festival that has been around for quite some time. And just to give you an idea of the faculty that we've had here, in previous editions, we have had Dan Parentoni, who is tuba instructor of Indiana. And we also had Eric Rusk, who was a former horn player of Empire Brass and former principal of the Cleveland Orchestra. And we also had with us Russell DeVoist, who's from the Montreal Symphony. And yeah, so we've had, and this festival has been around for quite some time. I only started to become involved with it around 2014. And I think this is probably my fourth time here with the festival this year. Anyway, and so the other person who is teaching trombone is Wagner Politschuk. He is the principal trombone solo of São Paulo State Symphony Orchestra, and a former student of Slokar. He's also had orientations with Joe Alessi himself in his past, and he's pretty much regarded as the the main reference, the Brazilian reference from here. Jay Friedman is a fan of his. Glenn Dotson, when he was alive, also was a fan of Wagner's. So just wanted to give you an idea of where you're at here, these students. I haven't gotten to hear all of them, but I understand that pretty much we have the age category of what you told me. So so welcome, and please, if you can, just sort of explain in segments so I can translate. Sounds good. I will do that. Okay, thank you very much. So welcome again, James. Can I call you James? James. Everyone calls me James. Okay. And it's funny. Well, I won't get into that because but my family will call me Justin. I always say James Justin. Everyone always calls in my family calls me Justin. And when I was about 7,
years old, I decided, no, I don't like Justin. I want to be called James. It's my first name and I want to be called James. So everyone in my family still calls me Justin, and then everyone else calls me James. But sometimes people meet like my family and they're calling me Justin. They're like, who's Justin? I thought his name was James. And so now I say James Justin. This is I always put on everything. So when if someone hears me, says Justin, and also people who knew me from when I was a young child, they call me Justin as well, because everyone called me Justin until I was 7. So it doesn't matter to me now. I don't know. And funny enough, I don't even know why I did it when I was a kid, but that's a side story. Anyways, this you translate. First of all, I thank you for the invitation. You mentioned many great legends who taught at this festival and who taught down at the school, so in Brazil. So I'm just honored to be one of the other people who is involved in what you guys have doing down there. So thank you for the invitation. I'm very honored. How do you want? I say something and then I stop, or do you want to stop me? Bom, ele está falando que ele está honrado, sabe, sabendo, porque eu tinha que dar contexto para ele. Estou falando com a galera aqui da aula. O que acontece? O James Justin Kent, ele, como eu falei, ele toca, sabe, na orquestra, no rádio Suíça, sabe, e ele está dando aula no festival, Eastern Music Festival, e ele não conheceu, sabe, esse festival de CIVEBRA, ou curso CIVEBRA. Aí eu estava explicando para ele quem eram alguns dos professores que estiveram aqui, e também quem que está conosco esse ano, sabe. Aí ele estava falando que ele está honrado, sabe, de ser recebido, sabe, hoje, de manhã. Okay, please continue. Yeah. So I teach now. I've played in a lot of places in my career. I started a year ago in the Swedish radio. I'm a tenor trombone player and bass trombone player. My main job is tenor trombone here in the radio, and it's like we call it in Europe. It's a very common position. It's called the Wechselposaune in Germany, and here it's just, changing trombone. So it's and then in this an orchestra of a symphony orchestra with 4 trombones. I'm mostly playing second tenor, tenor trombone, and then every once I play bass. I played principal a lot in my career as well. I was principal in the Bruckner Orchestra in Linz, Austria, and also principal of the Israel Philharmonic for a little bit, and then I was also second and bass trombone, the same position I have now. I was this in Luxembourg, which is a French style orchestra. Luxembourg is its own country in Europe, a small one, but it's a lot of mostly French people in the orchestra. And so this was so I was there for 1 season. As a matter of fact, before you got on, since we were in touch, I looked on your profile here on Facebook, and I gave them, in fact, coincidentally, before you joined, I did tell them about some of these positions that you've had. But please continue. I mean, I think it's wonderful, for them to hear from you as well. Yeah. And so now I was talking about Eastern Music Festival. I'm now I've been there for this is my 5th season, and it's an orchestra festival. Well, as Darrin knows, it's a meat and potatoes. They just play orchestra repertoire. There's 2 student orchestras, which you were involved with, and you did as a student. And now they added a paid fellowship for students. It's open to anyone. And anyone internationally. Just so I can translate a little bit here. So, bom, ele está dizendo que ele faz parte. Actually, and while I'm explaining, James, do you want to go ahead and put in the website here in the chat? Yeah. That would be great. Okay. So, bom, ele está explicando que ele, assim, além dos trabalhos que ele
A gente perdeu ele? Ah, não. Ok. Ele está explicando que além dos trabalhos que ele vem fazendo em diversas orquestras, tocando, me parece assim, ele até já tocou o primeiro trombone, ele, sabe, ele ressaltou isso, que ele realmente tocou o primeiro trombone até na Filarmônica de Israel, sabe, ele tocou o primeiro trombone, sabe, naquela na orquestra Bruckner, sabe, a orquestra, sabe, em Linz. E também parece que ele também tocou, sabe, a trombone no Doha Jazz, mas ele actualmente, sabe, o trabalho fixo dele, o que ele tem é de tocar segundo trombone, tenor, e ele tem que tocar, sabe, trombone baixo. Ou seja, ele tem basicamente o mesmo perfil do chipolete, sabe, nosso chipolete, sabe, na USES. Ele está dando aula no festival de Eastern Music Festival, sabe, para sabe, uns 5 anos. Então, ele colocou aqui em nosso chat o link para esse festival, que é um festival de orquestra. O que é bom disso é que para vocês que talvez, sabe, só para ter uma experiência de James, can you remind me how many weeks is Easter Music Festival? Just quickly. 5. It's 5 weeks. I think Okay, when you did it used to be 6 when you did it, and now it's 5. Yeah. Okay, so enfim, é 5 semanas, ok, de festival. E o festival assim, gente, é um festival de orquestra, ou seja, não tem nada de, sabe, assim, não tem tantos cursos, sabe, de currículo, tudo, é mais para tocar. Talvez vocês vão ter aula individual também, mas o principal é para tocar na orquestra, e eles estão oferecendo dinheiro, gente. Eles estão oferecendo dinheiro. Aliás, o James até me procurou, sabe, me mandou recado no chat para eu, sabe, compartilhar com vocês. Eu falei, bom, melhor você ver e falar e compartilhar. Então, por favor, gente, copia esse link, sabe, e começar a pesquisar. É uma oportunidade fantástica, porque mesmo, sabe, talvez, porque agora nós estamos em janeiro, tem esse problema de Omicron tudo, mas fica como uma dica para o ano que vem, sabe, um objetivo que vocês podem, sabe, zelar por isso. Outra coisa, o James Justin Kent, ele está no Facebook e Instagram, provavelmente uma grande parte de vocês pode até já tem ele, se não, eu recomendo que vocês adicionar ele e pode realmente procurá-lo, sabe, para ver se vocês conseguem uma oportunidade legal, sabe, para ir para os Estados Unidos, sabe, para tocar. So James, I'm assuming that the festival has progressed to the point of receiving foreign participants on a regular basis, including you yourself coming from Sweden. That you're able to work there. And actually, forgive me, James. I'm assuming you're not American. Are you? No, I am American. I'm American. I'm sorry. No, it's okay. It's no problem. Okay. There's no reason to think looking at my resume that I would be American, but I am. And I grew up in Washington, D.C. I studied in Cleveland for my undergraduate. And then eventually I did go off and study abroad in Germany. I mean, we could talk a little bit about that and that process as well, if your students. Yes, absolutely. Bom, enfim, na verdade, ele é um americano, mas ele basicamente passou praticamente a carreira toda dele fora do país. So, assim, e nós vamos conversar um pouco sobre isso depois. Mas então, é um festival fantástico. Ele referiu que realmente, aliás, ele descobriu meu nome porque eu era bolsista lá, sabe, provavelmente antes que ele nasceu.
So James, I was joking with him. I said I was probably a student there before you were born. So What year were you there? I was there probably like 84 to 86. I was born. I'm not that young. I'm 40 years old. So, but that was quite. I wasn't very old, let's say. So you were basically 2 or 3 years old then, right? That's right. That's true. Yes, Right. a little baby. Bom, ou seja, gente, quando eu era bolsista lá, James tinha mais ou menos uns 3 anos de idade. So, so, Yeah, well, so you know. by the way, and who was your teacher in Cleveland? Was it James DeSano? No, I studied with Steve Witzer. Oh, Steve Witzer. Okay. That's right. Yeah, Yes, before he passed. And yes, and I studied with Milt Stevens as well Oh, when I was yes. in high school, and he's Yes. of course passed as well. Everyone, they both passed about one summer, and then the following summer. It was a very strange. I was in Germany at the time doing a music festival there, and yeah, it was really. These are, I mean, I would say the two of them were, Milt Stevens. I studied in high school and was my main, mentor, Now, teacher, and yeah. then Steve Witzer. Then I studied with him for my undergrad. Now And, remind me. James. The two names again. Steve Witzer was principal of Cleveland Orchestra, right? Yeah, he was assistant principal. DeSano was Assistant the principal. principal. Ok. So ele estudou com o assistente de primeiro trombone, Steve Witzer, da Orquestra de Cleveland. Também ele estudou com Milt Stevens, you said? Yes, not Stevens. And he was principal. That's right. He was principal of the National Symphony, and that's So, in Washington, D.C. That's where I grew up. Aí ele era, o Milt Stevens era primeiro trombone da Orquestra Sinfônica Nacional. A gente chama National Symphony. Ele, o James, na verdade, cresceu em Washington, D.C., perto, na verdade, de onde eu também, sabe, nasci. Eu nasci na cidade de Baltimore, que está basicamente, sabe, do lado. Eu também tenho família lá, sabe, em Washington. Hoje em dia, sabe, meu pai trabalha basicamente em Washington, D.C. So, fantastic. So, and you, so jokes aside, so I'm curious, how and why did you come up? How did you come about my name there? Because I, in fact, do not have any reference to Eastern Music Festival on my on anything as far as like my background. Maybe I should. So, but I don't. No, I got a list. I asked. I went to the management and asked because I knew every once in a while I'd hear, it's. I mean, Eastern Music Festival has been around a long time, so for 60 years now. Yeah, and at least. And this summer is 61st year, and wow. I was like, that's such a long time. And so I was sort of asking. I asked the management to send me a list of the past students for the instrument. They were kind of like, well, I don't know where it is. We have to. And so, but to their credit, they did the research, and they have the lists. I mean, the old, and they just wrote it down. They did it for all the instruments, and they sent me an trombone alumni list, and so I could see every year who's doing the instrument. And so, and I was and especially your year, it was you had a lot of really big time players your year. And I was like, wow, Darrin Acosta and I forget who off the top of my head, I don't remember, but I remembered that's pretty seemed like a nice year to be there. So when I saw your name, and I thought we were somehow on Facebook friends. And so I looked and we were. So I thought, okay, I'll just. It's funny that you went to Eastern Music Festival this long time ago, which is nice. And I'm teaching there now, so I didn't really know exactly. We never met and had no contact with each other. So, but I thought, to write you a little bit. I don't know if you have some students, but if it's a very nice festival, and it's a nice way to get connected to America. If you're looking, if you have students who are maybe looking to, or just to have a summer experience abroad,
outside of Brazil, it's a nice way to do it. Ok. Let me translate a little bit here. So, bom, ele está falando que ele sabe, ao correr dos trabalhos dele, ele pesquisou, ele pediu, na verdade, para a administração providenciar uma lista dos ex-bolsistas, sabe, do festival em que eu era um desses, e ele anotou, sabe, outros nomes de pessoas, sabe, que estão realmente trabalhando no mercado, que estavam lá, sabe, no meu ano. E aí ele, sabe, fez uma pesquisa, sabe, simplesmente por internet. De fato, eu estou só, por exemplo, eu estou conversando com ele, sabe, aqui na frente de vocês pela primeira vez. Eu não conheço ele, de fato, sabe, não conheci ele antes, embora que ele nasceu, sabe, perto da minha cidade. Mas nós não temos muito cruzamento, assim, em termos de tocar. Estamos separados por algumas gerações, mas eu fiquei muito, sabe, honrado pelo, sabe, o fato que ele, sabe, pesquisou e ele estava interessado. Eu acho também, como eu falei, eu estou aqui para compartilhar oportunidades para vocês. Então, isso é uma oportunidade fantástica, porque sempre brasileiros me perguntam como eu posso ir para os Estados Unidos. Bom, é aqui, sabe? Vocês têm o link, vocês estão conhecendo o professor, basta vocês, sabe, pegar essas informações. Primeiro, claro, tem que verificar a idade. Infelizmente, eu não conheço muito também sobre vocês, só eu não sei qual a idade de vocês, mas imagino que talvez alguns de vocês, se não a maioria, pode encaixar, sabe, na idade, sabe, que entre, sabe, o limite de idade que eles devem ter. So James, can you tell me what is the age limit? Just like a quick response, like what is the age limit that people can participate? We have basically, to be honest, we have three different kind of things. So it's typically to attend as a student, it is the age limit officially is 14 to 23. But for trombones, it's mainly I would say it's older students typically, because a lot of older students want to come. But this last year and this year and in the future, since I've been taking over as I'm doing this, I want to reserve a couple places for younger students. My idea is to have at least a low brass section, so 2 tenors, 1 bass, maybe 3 tenors and a bass, depending. And that is for younger students. So age that 14 to 17, 14 to 18 range. I take younger students, high school students, really talented ones, but taking just young and talented. But the rest of the places typically go to college students because it's a competition. I listen to all the applicants. So, hey, James, sorry, I'm so sorry to cut you off. So, and I know it's for sure difficult to understand here. Even I live here and I work here for a long time, but my understanding here is that probably most of the students are going to be older. So, in truth, the answer I'm looking for from you is, what is the ceiling? What is the highest age limit that you can 20. So as a student, it's 23. For the fellowship, you have with the paid fellowship, it's age 21 until 33. Okay, until what? Until 33. Okay, the reason why I'm asking is because obviously students coming from Brazil having the challenge with the currency, having challenge with cost of getting there, most likely, you would probably only be able to count on, a student who is either one, has some sort of other backing, from sort of institution, here, which is unfortunately not likely, and and two, a situation whereby if the student is able to get there and make some money, that could even go, pay for some of the expenses that they had, to get there.
I think Yeah. that's most likely the reality here. Right. No, fair enough. I understand. And Yeah. then also, does the festival have? Do they provide travel for any of foreign students, or they provide like expenses? No, they won't. Basically, the only thing that so basically then the only thing that would help is the paid fellowship. For something for your students is that the paid fellowship, which typically we don't get such older candidates for that. Typically, like last year, our candidate was 25. So let me just try to see if I can get feedback from the class here. Luana, eu preciso da sua ajuda, viu? Eu preciso que realmente todo mundo seja atenta e ativo, porque sabe, está passando uma grande oportunidade aqui. Eu gostaria que todo mundo participe, sabe, na aula. Então, eu pediria para todo mundo abrir as câmeras. E também eu gostaria de saber qual é a idade limite que nós temos, sabe, nessa aula. Eu quero saber qual é a idade do aluno mais jovem e qual é a idade do aluno mais velho que nós temos, sabe, aqui. Isso eu preciso saber. Essa informação sobre a idade eu não tenho, professor. Eu posso perguntar para o coordenador e ver se ele tem essa informação. Alguém entre os alunos pode chutar quem é o mais jovem aqui na aula e também quem que realmente é a idade, sabe, maior que nós temos? Porque o Justin, o James, did you see that, James? I just called you Justin. I answered both, no worries, no problem. Okay. There you go. So, porque o que acontece? É uma oportunidade fantástica. Aí eu já expliquei, como eu sou um cidadão aqui no Brasil já faz 23 anos, eu entendo a realidade. Eu expliquei para ele que eles até oferecem vagas, sabe, para alunos pagantes, sabe, mas eles criaram realmente uma série de bolsas para alunos mais velhos que paga, ou seja, ao chegar lá e você recebe dinheiro. O único problema é que, claro, esse dinheiro que você receberia, ou quem que for, provavelmente iria pagar os custos. Entendeu? So, eu quero saber aqui, Mon, tem alguém aqui que está entre a idade de 14 anos e 33 anos? Ou está todo mundo mais velho? Eu não sei de nada de vocês. Tem alguém aqui que está... Eu tenho 21, professor. Ok, 21, ok, muito bom. Eu tenho 27. 27. Jonathan, 27. Ok, awesome. Ok, tem alguém 28. Aqui... 28, legal. Tem alguém aqui que está com... perfeito, 20. So, James, I'm asking like very quickly for them to just give me an idea of the age, because I confess to you, I don't even know their ages. So I'm seeing this for the first time, actually, because when we started this festival, all we receive is basically, we know our coordinators, like my boss here in this room is Luana. We have, the, and then I know who she is. I know who the other, colleague who's teaching and everything, but I don't know the students really that well. Okay. All right. So we got someone who's 47. So infelizmente, José, ele tá quase minha idade, então não venha já. I will say this though. I will say this about the age thing. For the festival, the age is flexible, let's say. So like we had some candidates who I knew personally who were too young for the fellowship, but I told them just to, I asked them, and they said it's okay if they apply, and they said okay, fine. And also if they're too old, the age is a bit of a flexible thing. And I think if someone, let's say I saw someone's age of 34, for example. Yes. If someone's 34 and they're really wanting to start their career and get this experience, and this is a teaching fellowship as well. They get the opportunity to teach, to have some coaching of chamber music and stuff like this. So James, it's yeah. I really need to translate more some of this. So, okay, gente, é fantástico aqui. Ele está falando que esse cargo de fellowship é uma oportunidade não somente para você ganhar dinheiro, mas também você vai, sabe, dar aula
sabe, vai auxiliar um pouco, sabe, o trabalho do James lá, como tipo uma assistente, entendeu? Vai tocar na orquestra, vai ter alguns compromissos, sabe, de ajudar, sabe, os alunos, porque tem duas orquestras lá. Tem uma orquestra que é basicamente uma orquestra jovem, mas jovem de verdade, porque aqui no Brasil eu sei que a orquestra jovem pode valer até 30 anos de idade, mas lá não. Lá realmente a orquestra jovem seria entre 14 anos até uns 18 anos. Aí depois disso tem a outra orquestra que está mais assim, profissional mesmo, que tem essa idade limite em teoria de 33, mas ele, o James, está realmente assumindo mais, sabe, a responsabilidade lá. Ele está falando que, olha, tem até uma certa flexibilidade. Eu acho o que é interessante, por ele ser sabe, um norte-americano como eu, que trabalhava fora, sabe, do país, a maior parte da carreira dele, inclusive, o actual trabalho dele é fora do país ainda. Ele está entendendo que, sabe, o talento pode vir de qualquer lugar, inclusive o Brasil, e realmente o Brasil está no mapa, sabe, temos gente, sabe, o Felipe Pereira, Aline de Alcântara, sabe, Eduardo Machado, sabe, tem, sabe, várias pessoas que já, sabe, botaram, sabe, pé, sabe, de fora e estão, sabe, indo muito bem. Eu acho excelente, sabe, essa oportunidade. Eu espero que vocês vão, sabe, aproveitar. Alguém tem alguma pergunta para James nesse momento? Alguém tem uma pergunta para ele sobre, sabe, sobre esse festival, sobre a audição, sabe, para o festival, alguma coisa? Porque isso, pelo que eu estou entendendo, sabe, todos vocês que estão já por volta de 33 anos, sabe, ou por baixo, ou até um pouquinho por cima, sabe, tem possibilidade para aproveitar esse contato aí, okay? So I'm just letting them know how wonderful this opportunity is, that, we have the professor here from Eastern Music Festival that is, and I'm explaining to them, and this was good for me too, because now I have an idea of the age of the people that I'm talking with. So, and of course, for this, providing other opportunities, this makes total sense. James, actually, I was on the board of directors for Luzerne Music Center, which I used to be the director of. It's in upstate New York, and there, it's the Philadelphia Orchestra that's in residence. It's not just a pickup orchestra of the festival. So, and we have, that festival has been around for at least about 40 some years, possibly close to 50 years now. And Glenn Dotson was the instructor there, was the masterclass person, and then I was the instructor, there at the festival. Before I took over, like in my last years, just before I came to Brazil, and so recently, in fact, last year, I conducted the Brazil, the Brazil Luzerne Music Center Scholarship audition. It was basically a national audition. We had a committee of, I think, 5 or 6 people. It was open to all instruments, of course. I appointed a Brazilian conductor named Maestra Mariana Menezes, who's absolutely wonderful. And so she was the chair of this, committee. And we selected some wonderful students, including the winning scholarship student. It was one of the finalists for the Mehunian competition. Oh wow! Yeah. Mm-hmm. Yeah, Mm-hmm. Absolutely excellent, fantastic. However, we were very impressed that there were others, and in fact, the festival is going to pay. And so this festival, what we were able to do is we had donors, just as an idea for you, because I've tried to do recruiting for many years for Luzerne Music Center. Since I was on the, I was there. I was never a student there, but I was a trombone instructor, counselor. Then I became, head of the brass department. Then I was I made their studio. I was a recording tech at the Curtis Institute of Music.
And then I became assistant director, and then I became director. And then after that, I left, and then they invited me to be on the board of directors. So I've had a long history with Luzerne Music Center. And I didn't know about this festival before you mentioned it. And it's interesting that is it like the Philadelphia Orchestra is the resident orchestra there, and is a student orchestra. No, the Luzerne Music Center is more of a complete curriculum, and meaning that we have individual lessons, chamber music, and different types of large ensembles. So we have there's a piano class. So in other words, there's a term of I think 15, maybe even 30 pianists. We have string orchestra, we have wind symphonic band, and we have full orchestra, and of course there's chamber music. So and the Philadelphia Orchestra is because the founder of Luzerne Music Center was Bert Phillips, the late Bert Phillips, and he was the cellist of the Philadelphia Orchestra who studied with Jonas Stark at Indiana University. Yeah, sure. And I know him. Yeah, and so and I worked for them for 10 years actually as an employee, even as director. I studied with Jonas Stark's granddaughter. We studied together in school. Wow. Yes. Yeah. And then she moved. She was in the Cleveland Orchestra for a bit, and then she quit and moved to Vienna. When I was in Linz, she moved to Vienna, and she was there. It was just kind of a funny small world. Yeah. It is. So basically, we have, basically, I'm just sort of exposing this now in front of everyone because, this is the first time I've had somebody come to me about looking for students here in Brazil, and I think it's wonderful. I mean, the institution that I work for, actually technically I'm on the artistic advisory board now of this festival, and what we did, we found donors and we provide for Brazilians a full scholarship and travel, and of course once they're there, housing and food is all taken care of. But basically we that's why this was so competitive, because we had we had these specific slots which offered funding. In the pandemic, as you can imagine, there's been a lot of hardships, especially also in Brazil. And so, and the currency has been just all over the place. So for the students, it's definitely a little bit more difficult to get, plane fare and everything like that. So the amount of the stipend, I don't know how much that is, but at the least, it would have to be something that at least could cover, I would say a plane fare. Are you able to tell us how much a stipend is? It's $1,000. Ok, that's $1,000, and that covers plane fare. So, gente, só para resumir, eu peço desculpa por isso, como eu falei, eu acabei de conhecer ele agora, e eu estava explicando para ele que eu já trabalhava em nome de uma outra instituição, chama Luzerne Music Center, que realmente fez uma prova para bolso de estudar, sabe, lá nos Estados Unidos, que ocorreu no ano passado. Tivemos alguns trombonistas que participaram, mas foi o Guido, o violonista brasileiro fantástico, que ganhou. Tinha alguns outros finalistas, mas nenhum trombonista desta vez. Mas eu estava explicando para Justin sobre a realidade, sabe, aqui no Brasil. Essa questão, sabe, de fraqueza do real, sabe, essa dificuldade de realmente, sabe, pagar passagem e tudo, sabe, sem retorno. Então, o que ele está me dizendo, que eu até quase saquei, é que caso alguém for ganhar esse bolso, olha, a experiência vai pagar por si, ou seja, vai ganhar o dinheiro justamente para pagar essa passagem. E talvez um pouquinho mais, dependendo de quanto você consegue a passagem, porque ele falou que paga $1.000, sabe? Vai pagar $1.000 americanos. Só para você ter uma ideia, isso em real seria, sei lá, 6, 7 mil de reais, uma coisa assim.
Então, ótima proposta. Claro, assim, ao chegar lá, vai ter que realmente fazer todo o trabalho, sabe, participar, mas eu acho vale a pena. Você está realmente recebendo uma oportunidade que vai pagar por si, vai aprender, sabe, com o James, vai ter, sabe, experiência de tocar em uma orquestra lá nos Estados Unidos até, e ainda a experiência de, assim, compartilhar o seu conhecimento com alunos mais jovens. Eu acho uma excelente proposta, ok? So, espero que vocês, sabe, tenham uma noção, uma preço, sabe, sabe, dessa oportunidade. Quanto este ano, óbvio, o mundo está naquela coisa de espera, mas já pense para frente, viu? A USESP está acostumado de programar 5, 6 anos com antecedência nas nossas temporadas. Para vocês aqui que acham que está tudo feito só em cima da hora, a Orquestra Sinfônica do Estado, a gente está acostumado de programar 5, 6 anos adiantada. Eu, na verdade, trabalho normalmente em média de 2, 3 anos com antecedência. So, eu acho realmente vale a pena vocês pensar pelo menos com um ano de antecedência para ou por quem que conseguiria um visto americano, sabe, nesses próximos meses, também você pode já, sabe, ficar em contato com o James. Luana, vamos tirar uma foto, sabe, de todo mundo aqui. James, I'm not going to cut you off, but I want to get a picture while I have people here. Vamos ligar as câmeras, gente. I'd like to get a nice photo here. Oh, so I to sit up. Okay, let me sit up straight. And yes, exactly. Just sit up straight. Okay, great. Right. So James, can you come closer to the camera? Sure. Is this like this? Okay, there you go. That's great. That's great. Okay. Os outros Luana, estão sem câmera? Ronaldinho, Larissa. Isso, vamos ligar, gente. Alguém mais? Não? Ok, pode tirar. Vou tirar, então. Prontinho. Okay, thank you. So I love to, I try to, you know, James, I try to get these photos, you know, not just at the very end, because a lot of times people have to go, they have to sign off early or something like that. So I like to just get that. And if you don't mind, I will make probably a post also to do what you yeah, no problem. Yes. Yeah, and bom, gente, então alguém tem alguma dúvida? Eu acho essa, sabe, uma oportunidade incrível aqui. Mind if I add one thing before while you're translating? There's one little extra thing I was throwing there as because I was just thinking of it. You know, there are also fellowships. I know there is a trombone fellowship, but there are also fellowships for string players, for violin, viola, and cello. And there's actually more of those positions. It's the same. It's a paid fellowship. It's also $1,000. So if you have any friends who are, you know, wanting to do something, and the age limit is the same. So if they're interested to do something like this, this is also something that might be interesting. Well, there you might want to speak with, I would say, there you would probably want to speak with maybe somebody from the strings or something. My wife my wife was teaching for 12 years at the São Paulo State School of Music, and she's not anymore. Maybe later, James, I can get your WhatsApp number and I can share with you perhaps a contact of people where you could. Sure, yeah. Okay. So, but I think this is an absolutely wonderful opportunity. Easter Music Festival has such, like I said, I mean, it was already considered a stable, you know, tradition, you know, during my time in the early 80s, and yes, you're right. You know, in fact, we had a wonderful, you know, time there. You know, wonderful orchestras. You know, chamber music. You know, the instructors. Actually, one of them. You know, I mean, of course, I really enjoyed everyone there, but I mean, I had the opportunity to know James Jenkins there. Yes, that's right. Yeah. And you know, he is. You know, he was really a big influence for me because I had never met
you know, I had never met someone who was black who was performing professionally, you know, in orchestras and also, you know, at that level that he is. Mhm. You know, Yeah. and that made a huge impact on me, and gave me a lot of encouragement. And I think before him, the only person I knew of before was the trumpet player who used to play in the Baltimore Symphony. There was a I think Langston Fitzgerald. yeah, Langston Fitzgerald. Yes, Because you know, my dad, when he studied it, my dad went to law school and George Washington University and undergrad as well. And when he's an undergrad, he's an amateur trumpet player. He played in like the school orchestra. And Langston Fitzgerald went to Howard University, and they didn't have a school orchestra. And so my father played with Langston Fitzgerald in like a school orchestra, and was just, you know, he comes in, you know, my dad is not good on the trumpet at all, but like he loves it, you know. And he was sitting next to this guy who was just, you know, this guy's Langston Fitzgerald's a trumpet legend, you know, and now was a professor at Penn State still. But yeah, it's a very small world. Yeah. Wow. Wait, where did you grow up? Did you grow up where did you grow up? In Cherry Hill in Baltimore. You did? Oh wow, I didn't realize you're from Maryland. Yeah, I was in a gang actually there in Cherry Hill. Are you serious? Yeah. Wow, that's a long time ago. But thank God I got out of it very quickly, because I started going to Peabody Preparatory. Yeah. and wow. And I had people like, you know, I mean, I just had a wonderful string of teachers from Robert Harcel, Wayne Wells, Katie Nichols, Doug Yo, Randy Kempor. You know, they all basically kind of, you know, they reined me in. And I studied with James DeSano also while I was still in high school. Wow. Yeah. So yeah, I went to a festival in Cleveland. You know that festival, I forgot what the name of that famous festival is. Blossom? Yeah. Blossom yeah, Festival? was that yeah, well, I'm not sure if we were, was it Blossom we were? There's another big string festival that's there, no? Encore. So I went to the festival that preceded Encore on the same facilities and everything. Yeah. But it was called I think it was called Summer Music Experience, something very mundane like that. Summer Music Experience. I went to that actually before it became Encore. Yeah, Encore is I remember all the string players complained about it because it was basically practice camp, and this, like, you would have to wake up by 7, and at 8 o'clock, from like 8 to 10, you had to be in your room practicing. And they would like they had like not faculty, but like what do you call it, counselors that would go around and make sure that you were in your room actually practicing in your room. It was like, you know, kind of, they always called it practice camp, but it's kind of funny. Wow. Well, hey, I got a question. Thank goodness Jonathan is helping us out here. Jonathan Ventura, who's asking us, is fluent English necessary to participate in the festival? Oh no. I know we can. If a person from Brazil, there's no English on the audition, and we will figure it out with hands and feet. You know, I've played in many orchestras in my career, and many orchestras I was not fluent in the language. You know, I was in, for example, you know, Luxembourg, we had to speak French. I do not speak French. It's very, very, very bad. I learned, before I went, I took a course, but I did not take, I was a few weeks, and I worked in Germany for a long time before speaking German. It was not my, you know, of course I learned that over time, but at the beginning, I did not know. So listen, this is a good opportunity to, of course, learn. A little bit of English, but you know, we'll figure it out. Don't worry about the language. So, gente, então, a gente estava, bom, em primeiro lugar, para responder ao Jonathan, você não precisa falar inglês fluentemente. E ele estava também explicando que ele, que realmente já trabalhou em diversos países,
já passou assim, sabe, em lugares onde ele não falava realmente direto, sabe, ao idioma, sabe, do país. Claro, ele sabe com certeza o básico suficiente para, sabe, sobreviver. Mas ele falou que para vocês não se preocupar sobre isso. Mas, óbvio, seria uma oportunidade para vocês, saber aprender. Aliás, vai aprender com certeza lá. Mas também, claro, por quem que puder, sabe, se preparar, sabe, é uma oportunidade. O Lance, de ontem, o Lance, na verdade, estudou, sabe, alemão para 1 ano e meio antes que ele foi para a Alemanha, sabe? Vocês não precisam fazer isso, mas assim, simplesmente, sabe, basta de talvez faz um pouquinho de preparo e mesmo não falando fluente lá, não tem problema. Muito obrigado, Jonathan, pela pergunta. Tem outra pergunta aí? Hello? So the morning classes here in this festival is a little bit, let's just say we have, there's a lot of things that happen. I mean, we have some people who are recovering from surgery. We have some people who work. We have, yeah. So I don't know if we have any parents here who have kids. So anyhow, I get the impression that, mainly they're not able to participate because of, a lot of all the other things happening at this hour. Oh, yeah. And my colleague Wagner is giving class in the afternoon. I don't know how that class has been going, but the times are, because technically this is vacation period. This is vacation period for the orchestras and the schools. Like I don't think there's not a school that's in session right now. There's not an orchestra that is working right now. Everyone is on vacation. So yeah. I mean, it's interesting that it's so funny that to be honest, I did not know that you were American also. I assumed that you were Brazilian because I mean, to be honest, you kind of look Brazilian. I mean, why would I think something different? And just to know that you're from my home state. I grew up in Bethesda, the great state of Maryland. Wait, you're no. You know what? There is so many trombone players that came out of Maryland, professional to this. Like Amanda Stewart. Do you know Amanda Stewart? She plays in St. Louis Symphony. She was from Amanda participated in my launch of Poussin Brazil virtually last year. So yes, I do know her. yeah. She's from Oakland, but way out there in the boonies. And I have this really funny picture because she's 1 year younger than me, and it was maybe I don't know how far along she was, but she grew up in kind of a conservative Christian home, and she was an all-state band, and we by Africa, and we were in middle school, but most of us already had our trigger trombones, and Amanda made the all-state band on like a pea shooter, beginning student trombone. And so there's a picture of like I'm sitting principal, and she's sitting on the end, and she's wearing this dress, like this flower dress with these poofy shoulders. She's about I don't know, she was 12 years old, and I remember thinking, and then the next year she like got a lot better, and from then on she was like the first trombone, and she worked, she was like is an amazing trombone player, and it was just funny. I remember I look back at that photo, and it's like, it's very funny. I mean, just to see it and know where she kind of developed to. Right. So, ele está relatando que que tem várias pessoas, ou seja, eu e ele nascemos no mesmo estado, lá nos Estados Unidos. O estado chama Maryland. Sorry, eu escrevi errado. Maryland. Ok? So, estado. Aí ele estava falando que realmente tem vários trombonistas de lá que ele conheceu. Aí Amanda Stewart, ele está falando, Amanda Stewart era desses trombonistas. E ela é o primeiro trombone associado de St. Louis Symphony. E ela participou virtualmente
com o lançamento de Poçan Brasil, um conjunto de câmara que eu criei junto com a maestra Mariana Menezes. So I was explaining to them, the connection there. So, but yes, but no, there's a lot of it is a small world. It definitely is. And then what then brought you to then go to Brazil? You've been in Brazil for a long time now, I guess, yeah? In New York in 1997, they had the international bass trombone audition for São Paulo State Symphony. So that's where I won the job. Yeah. Wow. So you won it up there, and then you're like, all right, I want to move to Brazil, and that was the end of that. Well, it was not a matter of one. I mean, in the year that I auditioned, in fact, in 1997, there were only 2 bass trombone auditions that year. One for São Paulo State Symphony, and the other one was for Tenerife. And I was the single finalist for both of them that year. So I'm not going to go into Tenerife, but basically, essentially, I was told by the conductor and the majority of the committee that I won that audition, at least in terms of playing, but I was not selected. As it happens so often, I'll leave you to guess why. And then, but for São Paulo State Symphony, which frankly was a much better proposal and it is definitely a bigger and a better orchestra. I was just elated, and so. So in truth, I had no previous connection, to Brazil, prior to this audition, other than having been on a tour with the New World Symphony when we passed through here. But you know how it goes. I mean, I think when the time of this audition there in New York, I mean, there were people who came out of the woodwork for that. And I think that there was, there were a lot of expectations, but I think the fortune of them doing a completely screened audition played in my favor. And I always tell people, the only reason why I think I won the job is because there was a screen. So I'm a big fan of screened auditions. So me too. I think it's after I told you I worked in Austria before, and it's the amount of discrimination, but it's not necessarily. It's not just it's not just skin color. It's everything. It's national. Everything that's not white, male, and in Austria it was Austrian. So if there's a German guy, they'd be like, we don't want that German guy. We need a good Austrian. And better if you were, born in the theater. I think it's like it's crazy, but it's like this. Let me translate a little bit then for them. So, gente, aí ele, bom, como eu falei, ele não me conhece. Ele perguntou como eu cheguei aqui no Brasil. Aí eu falei para ele que em 97 teve realmente a prova internacional de trombone baixo solo da USES em Nova York. Aliás, eu fiz a prova lá. Porque às vezes tem essa confusão. Se fosse, por exemplo, o que eu escolhi ou que eu queria me mudar para o Brasil, nada disso. Teve realmente uma prova, como qualquer outra prova, eu fui atrás, sabe? Eu ganhei a prova, a localidade, sabe? E o país do destino não entrou na minha cabeça antes. Mas também, sabe? Eu não tinha nada contra, sabe? Eu conheci realmente o país do Brasil antes, sabe, de chegar aqui. Sabia que era dos principais, sabe, países, sabe, da América Latina e também, sabe, do mundo. E eu já conheci um pouco sobre o São Paulo, que sendo realmente o capital econômica, grande cidade e tudo. Aí eu falei para ele que, assim, a minha sorte, sabe, é que, sabe, na época quando eles tinham, como se fala, divulgação sobre a prova e tudo, tinha muita expectativa de quem seria, sei lá, o trombonista baixo, mas por minha sorte era um concurso, sabe, com biombo, porque até eles realmente conseguiram me identificar, eu já era, sabe, a única finalista. Tanto que, sabe, naquele ano só tinha 2 vagas de trombone baixo no mundo todo.
eu era o único finalista, sabe, nos dois orquestras. Na outra orquestra que eu ganhei, sabe, o maestro, a maior parte da banca me falou que eu ganhei a prova, mas eu não fui oferecido o trabalho, mas isso é uma outra história. Aí o James estava citando que ele, sabe, sendo branco aqui em nossa frente, ele falou que ele também sofreu, ou ele já sabe realmente como tem preconceito às vezes, até em termos de nacionalidade, porque ele falou que lá na Europa tem orquestras que, por exemplo, não quer alguém, a menos que eles nasceram, sabe, dentro do teatro, sabe, ou não quer, sabe, alguém, sabe, só porque ser alemão, sabe, ou porque ser francês, etc. So, ele estava falando que ele também gosta de ter biombo. Eu, sabe, no meu caso também, eu estou muito grato, sabe, que teve biombo, e como eu falei para vocês, eu acho ontem ou antes de ontem, tendo o biombo é o melhor, sabe, a melhor ferramenta para garantir a possibilidade de resultados justos, sabe, no mercado de audições. Não tem outro jeito, não. So anyway, I just sort of summed up our exchange there on the whole thing about, you know, how I came, and also about your experiences also in seeing and racism, but even, you know, by nationality, or or not being, you know, born in the theater. So, but yeah, it's a trip. Sex, everything. Yeah. It's unfortunate. And when I was in Austria, it was just a thing that, you know, in the audition, it was not something that was ever said out loud. You know, they would never say, "Oh, we don't want a woman like that," or, you know, "We don't want, she's pregnant with 4 children. How can she be a concertmaster?" This kind of stuff. They wouldn't say that, and of course to everyone else, but privately, you know, they would say, I would hear them make comments, and you know, and in the audition they would say things like, "I don't know if this person has the right sound," this kind of stuff. You know, it's like a code to the other people, like, "We don't want this kind of person." And then the other people will kind of fall in line, and I would hear it in German, and my German wasn't so great, but good enough. And I remember then I would talk privately with some people, and they would, you know, some of them I was very good friends with, and they were very open and say, "Yeah, well, I wouldn't, you know, I mean, there's one guy was a German guy, but was Korean, like by heritage, but grew up in Germany and was German. There he was just said, like, "Yeah, but you know, this Korean guy, I can understand why the horn section wouldn't want someone like that." And he just totally it was just me and him privately, but I was even shocked that he would even be that honest. And he was honest about a lot of stuff, and it wasn't just about that. And it's just that kind of mentality really made me uncomfortable. So, this is very interesting, because just the other day, I think Wagner, my colleague, he shared with me that the Seattle Symphony had just announced the bass trombone opening, and I looked at the advertisement, and I shared it with a lot of people, and I noticed that there was a statement about equality, etc. And then I noticed this organization that supports Black and Latino candidates, and I was curious. I was sort of shunning with fear, because I've noticed that over the last couple of decades that there's been this movement to enforce equality by literally taking the screen down, selecting based on percentages. And I just thought that was so that would take away the credibility of those of us who've already been around for years. I mean, even before I started, I mean, there was a James Jenkins, there was Langston Fitzgerald, etc. In the profession, and I don't think that we've never needed that. So, and I think that but what you're saying is also very telling and confirming. When I was at Curtis Institute of Music, Otto Werner Mueller, who was the conductor,
at that time of the orchestra and conducting instructor. He actually told me, he said, Darrin, I think it's, wonderful how you play, whatever, but unfortunately, I have to tell you, you would most likely never get a job in Europe. You know what I mean? He said that to me while I was at the Curtis Institute of Music. And coincidentally, I did later win a job, but I was not offered the job. So in the end, he was right. I think it's something. I mean, listen, I certainly, as an American, had that label as well. Not label of, I mean, I'm white, but had a label of American as outsider, and and in that there's also different levels of being an outsider. I think in Austria I was respected as a musician. I could feel that I was respected, but I also felt I was always an outsider. I was there for 6 years. But and I would go and be invited to go play in really big orchestras as a sub. I was, I was doing a lot more than they were doing, getting invited to do stuff. So I definitely felt a respect, like, wow, he's a really great musician, and I could feel that. But when it came to decisions about the orchestra and things in terms of artistic direction or whatever, it was like, no, you don't know how we do things here. You have your way you do things from your other experiences, but that's not what we do. So I always felt, keep your opinions to yourself and you'll be fine, which I did. I was not outspoken, and my goal when I was there was to get along and kind of learn. It was a learning experience for me. And there was a lot to learn. There was a lot to learn culturally. There was a lot to learn musically. I'm going to have to give a little bit of context here. So, bom, aí ele estava relatando sobre realmente as experiências que ele está tendo, sabe, ao longo da carreira dele lá na Europa, e embora de ser branco e ele vem dos Estados Unidos, ele falou que ele se sentiu respeitado, porém sempre tratado se fosse estrangeiro, aliás, sabe? É isso que ele está, sabe, falando. E ele falou que, assim, que ele, embora que ele estava sendo convidado para tocar em orquestras e em outros projetos até maior do que a orquestra onde ele estava, mas ele sentiu que dentro da orquestra as opiniões dele sempre foram ignoradas. Se fosse realmente não está valendo, porque ele, sabe, é estrangeiro. Ele se sentiu isso. Eu não comentei para ele, sabe, ainda, mas de fato, sabe, eu entendo, eu compreendo, eu sinto realmente, sabe, na pele o que ele está falando. Eu estou na USES 23 anos e eu sou o único solista, sabe, da USES que nunca recebeu a oportunidade de solar na frente da orquestra. E embora que eu era conselheiro, sabe, da Fundação USES, também, sabe, eu me sinto, sabe, meio, assim, sempre tratado com uma certa distância, sabe, distância em termos de considerações eternas para questões artísticas. So, é interessante de ouvir esse relato de outro colega branco, sabe, também dos Estados Unidos, que está lá, sabe, lá na Europa, passando por, sabe, experiências similares. E eu também, enquanto que eu estava aqui no USES, eu também já toquei com a Orquestra da Filadélfia, sabe, a Orquestra Sinfônica de Baltimore, sabe, e também viajei, sabe, com vários conjuntos em torneios, sabe, na Ásia, na Europa, principalmente a Philadelphia Big Brass, com Poussin de Coupley, sabe, eu toco com Joe Leslie, etc. E mesmo assim, eu me sinto meio isolado, sabe, aqui. E ele está relatando que ele mesmo também se sente isso. James, I have to tell you, my friend, my young brother, you have really shown a light on a very sensitive topic, actually, here today, because
I've been here for 23 years, and while I'm very grateful and very, frankly, the many things about my job that I truly enjoy. One, I have some great colleagues. Two, the facilities of São Paulo State Symphony are really the envy of the symphony market place. And I mean, I have a position as a bass trombone principal, which means I don't have to take any grief. And and I and I've even had Charlie Vernon and Blair Bollinger tell me that they thought that I had the most privileged bass trombone job in the world. And so that gave me sort of a feeling of satisfaction. That being said, even after having been here for 23 years, a lot of what you just reported, I feel, in my skin. I feel that sort of isolation, despite the fact that I'm here for a long time. I could literally be a Brazilian citizen like in a second, because I have 2 Brazilian kids. I've been on the board of directors for the foundation that takes care of this orchestra, and I'm personal friends with the former sitting president, which is Fernando Henrique Cardoso, who's been to my house. I've been to his house, but yet, I've felt that. I think that artistically also, I feel like I'm sort of always treated as if I don't really matter. So it's like, it doesn't matter that I've played with the Philadelphia Orchestra since I've been here, with Baltimore Symphony, toured with other, big ensembles, including, a member of Poussin de Coupley with Joe and Blair and Mark Lawrence and those guys. Doesn't matter. It's like, sometimes I even feel invisible. But, I'm grateful to you for this, because, sometimes I doubt as to why that is. And, and honestly, with the climate of things the way that they have been over the last 2 years, people have been talking incessantly about the subject of diversity, lack of diversity, blah, blah, cancel culture. And, of course, it was probably convenient that some would sort of associate some of that as just being discrimination based on skin color. But in fact, what you're relating is not so dissimilar from what I've heard from Darrin Acosta as well. So I wanted to thank you for that, for that report, actually, so, and for sharing that, with me. I have to say that, since one of the big reasons why I came here was, it was a lot of reasons. But, one of the big things that I've noticed is coming to Stockholm is that feeling of, of being an outsider really goes away, because there's a lot of outsiders here in my orchestra. I mean, there's a lot of Swedish people, of course, as also, but there's a lot of people from outside of Sweden. And there's, we are really an international orchestra, an international level. And, we do international tours. And I've never felt in a short time, and I'm not even a principal player here, but in the short time that I've been here, I do feel like, I am really one of them, and and this is different from the experiences you've had previously. Yeah, for sure. So, aí ele está falando que a orquestra onde ele está agora, que é o Rádio Suíça, é uma orquestra que está diferenciado em relação às outras experiências nas orquestras onde ele tocava. E mais uma vez, ele tocava em muitas orquestras, viu? Sabe, lá na Europa, assim, diversas orquestras, França, Áustria, sabe, Alemanha, sabe, e agora ele está na Suíça. Ele falou que ele sente que apenas agora, depois de tantos anos da carreira dele, ele está sentindo se fosse verdadeiramente uma parte da orquestra, não isolado ou tratado se fosse um estranho, e está podendo, sabe, colaborar dentro da orquestra. Isso depois de uma carreira longa dele, viu? Ele está agora nessa orquestra atual, uns 5 anos. Ele falou que ele está tão aliviado porque é uma orquestra internacional que faz turnês internacional,
e ele está, sabe, sentindo muito bem onde ele está agora, mas infelizmente isso não aconteceu, sabe, na Alemanha, Áustria e França. So, é muito interessante esse relato, sabe, dele. E antes que ele falou, eu estava falando que para mim foi interessante, até porque nesses últimos tempos, realmente, as conversas sobre diversidade, sobre racismo sistêmico e tudo, às vezes leva as pessoas de achar que tudo realmente tem a ver com a pele, mas na verdade, às vezes é uma questão de nacionalidade também. Eu estava comentando que o Darrin Acosta, uma colega meu que está tocando em Helsinki, que era convidado aqui também em CIVEBRA no ano passado, ele também relatou que ele se sente realmente meio isolado e tratado, sabe, internamente dentro da orquestra, sabe, em termos de emprego, tá tudo bem, sabe, tanto eu também, sabe, eu tenho muitas coisas que eu estou muito orgulhoso, eu tenho muito orgulho, sabe, pelos Zés. O que nós estamos falando são realmente coisas de comportamento, sabe, dentro da orquestra, dentro das políticas da orquestra, que é algo além, sabe, desses assuntos todos de tocar, mas também são importantes, porque no final das contas, nós precisamos tocar, às vezes com pessoas que não querem a sua presença, às vezes pessoas que não serem seus amigos. Aí o ponto, gente, que eu quero chegar com essas coisas de intercâmbio é que o mundo é muito maior do que o Brasil. Pode ser que alguns de vocês que são avançados, prontos de realmente saber explorar o mundo, nem como a Jennifer, nem como a Aline de Alcântara, Felipe Pereira, Vinícius, sabe, e diversos outros colegas, sabe, pode ser que você chegue a um lugar em que você vai ter alguém que não quer você, sabe, não gosta de você. Isso realmente é uma coisa que vocês têm que, sabe, acostumar. E o que é bom disso, eu fico muito grato por esse depoimento do James. A gente nem tinha conversado sobre isso antes, mas ele mostra que isso realmente não é somente um músico negro que pode passar por isso, ou uma mulher, mas também até, sabe, um músico branco, sabe, como ele, dependendo da situação, ou dependendo, sabe, do país. Tem mais perguntas da gente? Fica à vontade, pessoal, de, sabe, lançar uma pergunta, sabe, eu acho muito interessante, porque vocês, agora que eu estou vendo as idades de vocês, sabe, eu entendo que, sabe, está na hora para vocês, sabe, preparar para o mundo, sabe, e o mundo realmente é complexo, so, ok? E o James tem bastante experiências para compartilhar, porque eu sei que aqui no Brasil tem uma certa, sabe, tipo, paixão, sabe, por tudo Europa, sabe, europeu. Então, é interessante ver esse relato, porque ele, sabe, vindo das Américas, sabe, trabalhando lá na Europa, mais ou seja, no ano passado a gente tinha Darrin Acosta, agora tem ele. E são, sabe, músicos bem respeitados, que tocam maravilhosamente, e, assim, eles podem compartilhar, sabe, muito sabedoria para vocês, ok? So, fica à vontade, pode perguntar na hora que você quiser. James, this is really wonderful and was an unexpected, pleasure to, this conversation comes on the heels of, my introducing them to, basically my vision about how we need to move forward in the symphonic business, in terms of auditions, because there's so many wonderful players now, so many wonderful teachers in schools and places, and so obviously the candidate pool is always growing. And I think the worst thing that can happen is when you have places where people go to auditions and it's already decided, and I'll never forget, even my teacher Glenn Dotson told me about an audition that he basically someone told him from another place that they had already decided who they wanted, and Glenn was telling some of his students
that basically that, that they should be careful not to waste their time at, at certain places, because of that. And that's unfortunate because of course we know there's always that chance that someone could win an audition by, convincing the panel with, a great performance. But then, you have these other factors, the human factor, and that's why I love the idea of the screen, is because it takes it out. Now, that being said, I know for a fact that there are some Brazilians who've taken auditions in Europe, and they've related to me how some auditions are without a screen from the very beginning. How can you tell me a little bit about that? Gente, eu estou fazendo uma pergunta para eles sobre como está o modo de concursos na Europa hoje em dia. So, thank you, James, for your response. Yeah, it's definitely, it depends on the orchestra. Some, it depends. Every orchestra, the musicians themselves decide about the regulations, about if there's a screen, if there is or isn't a screen. I would say the amount of times that I, went to a, let's say in Germany and Austria, Austria started to have a screen their rounds. See, in Linz, it was just the first round was screened, and then after that, it was unscreened. The Vienna Philharmonic screens until the very end. The last round is without a screen, but everything else until that is with a screen. And that was probably by I think they got a lot of flack because it's the most famous orchestra in the world. They got a lot of people, I think, complaining, oh, you're racist or this and that, which is all accurate. And so they put a screen up just to kind of stop it, But Right. then they said, well, we have to at least have it up in the down in the last round, which I guess whatever. But here's a little story that I will add here. I mean, everyone, about Abby Conant and her experience with Munich Philharmonic. Yes. That audition completely, from beginning to end, had a screen. This was 1980. Which is very revolutionary. This would have been 1980. I don't know, 1981 or 1982 when this audition was. And Okay, the reason was. Hold on for a second. I have to give some context here, some translation. Gente, so aí ele começou a responder a pergunta de como está o modo, sabe, de provas na Europa. Ele falou que, sabe, lá na Europa são os músicos que decidem realmente o protocolo e está, sabe, se trocando, sabe, entre as orquestras. Mas ele relatou que, pelo menos em Áustria e em Viena, onde ele participava em provas, ele falou que teve biombo, em parte porque depois de tantos reclamações sobre essas orquestras sendo racistas e tudo, que eles começavam de fazer isso, mas nem sempre teve. Aí ele começou de contar sobre a história da trombonista Abby Conant. Right. Okay, so yeah, Brian, eu vou a recepção dos novos colegas. Ok, so Brian, eu vou fazer essa pergunta, tá? So, só para completar, ele vai contar um pouco sobre a história da Abby Conant. Ela é uma trombonista muito famosa, para quem que não conhece ainda, você entende? Devido que alguém não ia conhecer, mas Abby Conant. James, you tell me if I spelled her name right. Abby Conant, is that right? That's right. Yeah. Okay. So, bom, enfim, eu vou deixar ele contar a história. So, James, I'm going to let you tell this. If you can be a little bit concise, because I also have a question here, actually, two interesting questions. Well, so her audition was screened beginning to end. Like they said, we want candidate number 2. We don't know who it is, whoever candidate number 2. And even that, Abby said that when she got her invitation, they did not know that she was a man. She was I think at the time she was working in Italy, and her invitation was to Mr. Abby Conant.
So she showed up, took the audition behind the screen. And CIVEBRA was the conductor at the time, and was like, "This is the sound we want." And I mean, she has some, I think, 1 or 2 CDs out, and she definitely, I mean, she's a very special player and an amazing sound, and I always really respected her playing and the musicianship she plays with and the voice. And she won the audition, and the reason why they did the screen was that I think there was a brother of a musician in the orchestra. There was some relation, someone they liked, but they didn't think maybe he was a good fit. And they said, "Hey, let's just do an audition totally behind the screen, and we take the best person, and that's the end of it. It'll be easy, and we don't have to tell this guy that we like, oh, sorry, we know we didn't take you because of this or something." Right. Okay. So here, let me just try to catch them up a little bit. Bom, ele está contando que na década de 80, a senhora Abby Conant se inscreveu para fazer a prova para a Filarmônica de Viena, primeiro trombone. E que, na verdade, o nome dela é meio, sabe, não dá para entender. Sabe, até para mim, agora, hoje em dia, eu conheço que é uma ela, mas eles, na verdade, acharam que era um senhor. Então, ela recebeu o convite para a prova escrito Senhor Abby Conant. Aí, a orquestra, naquela época, na verdade, tinha um regente, CIVEBRA, e eles resolveram usar o biombo por coincidência. Por quê? Porque tinha um outro candidato que conheceu alguém na orquestra e que eles, talvez, sabe, eles queriam desculpa para não pegar, porque normalmente eles estavam acostumados de combinar tudo, só que teve um caso que realmente a maior consenso, sei lá, a maioria dos músicos não queriam, sabe, esse outro candidato. Aí, para escapar esse constrangimento, eles resolveram de colocar um biombo, excepcionalmente, na Viena Filarmônica, do início até o final da prova. So, please, James, continue. Yeah, okay. Yeah, anyways, so she got the job, but then there was and you can look on the internet, there's many articles and even, I think, an opera written about it, and there's a documentary on YouTube you can read about her experience in the Munich Philharmonic. Basically, in the end, she kept her job, but she quit, and now she teaches now in Germany still. Like, she's about to retire. She's near retirement age now. But, so, aí, no final dessa história, ela ganhou a prova. Mas, actually, James, if I'm not mistaken, though, there was a part maybe that you might have left out. She won the job, but CIVEBRA did not permit her to execute the function of first trombone in the orchestra. She basically had to play as either assistant or as, but she was not allowed to play. She, as I understand it, she was one principal, and I think she had she played principal for a bit, I believe, at the beginning, and then during that, they always have a meeting, like a trial meeting, saying, and I think he said, yeah, we can keep her maybe, but like as a second or something. Like we can't have a woman as a principal. I think she kind of. Ok, so aí basicamente o que aconteceu? Ela ganhou a prova de Viena e eu acho provavelmente no momento da titulização o maestro concediu para ela ficar no emprego, porém não deixava ela, sabe, tocar primeiro trombone, mas falou que ela pode tocar segundo ou assistente. E aí, assim, desde essa história, sabe, saiu sobre o tratamento que ela recebeu, já tem uma ópera que foi feito, sabe, para falar sobre essa história. Já saiu muitos artigos em jornais ao redor do mundo. Inclusive, a Filarmônica de Viena foi voado
pelo público americano em Nova York na frente do Carnegie Hall. So I was just sharing with them also that story about when they got booed at Carnegie Hall, and also, and also about the news stories that came out as well, because of the story about Abby Conitz. Yeah. So I did not know that. That's interesting. Yeah, I think around the time that documentary or news report became public, the orchestra got booed in New York, basically after that. Yeah. So here's the question. Here's the question from Brian Ronald. Okay, I would like to know what are the positive and negative points to work and to build a career in another country. Brian, deixa eu só entender. Liga o seu câmera, por favor, fala comigo. Brian, eu não estou entendendo essa segunda parte. O Brian tá aí? Brian. Oi, professor. Tô aqui. Eu não estou entendendo a segunda parte dessa pergunta. É uma outra pergunta? A recepção dos novos colegas é positiva? A recepção de quais colegas? São colegas estrangeiros? Isso. Na orquestra, quando ele passando lá... Já entendi. So, James, so the question is the reception of foreign colleagues positive? So, it's two questions here. So, I would say, yeah. No, yeah. So what are the positives and negatives? Okay. And is it receptive? I would say overall, I definitely don't regret at all doing what I did, going over to Europe. It was always something that I could do. I think the jobs are very good. What's great about the jobs is the stability. And, there's no, American orchestras are, unless you're at the, the really tippy top. Which went without pay during the pandemic. Which went without pay during the pandemic. Yeah, that's right. Or they got paid, but they got like a reduction. So I think most of the big orchestras, they still got paid. They would get like what happened was there's no principal pay or any of that stuff, but except they would get. Yeah, that's right. The Met, and they had a Met was a special case because they were one of the few orchestras that had a what do you call it? Force majeure clause in their contract. But the well, let me answer this first part then for him. Bom, o Brian e os demais, ele está falando que ele não repreende a decisão dele de trabalhar, sabe, na Europa, sabe, embora de tudo que ele relatou sobre essas questões, sabe, de tratamento interno, sabe, nas orquestras, mas ele falou que as orquestras nos Estados Unidos não têm tanto estabilidade quanto realmente as pessoas têm, sabe, trabalhando fora. Por exemplo, ele falou que agora, sabe, tem muitas orquestras lá nos Estados Unidos que realmente reduziram os salários, sabe, e por muito, e acabou descaracterizando até realmente as categorias. Ou seja, quem que iria, sabe, ganhar mais por categoria, deixou de ganhar, sabe? E nós estávamos falando também sobre o Metropolitan. É uma orquestra considerada entre os melhores orquestras dos Estados Unidos, e os músicos lá passaram mais do que um ano sem pagamento nenhum, porque tinha uma cláusula, sabe, no contrato deles de força maior, ou seja, que, sabe, se tiver um catástrofe ou pandêmico, ou blá blá, que a instituição não era responsável para pagar, sabe, os salários. Então, isso foi muito ruim, sabe? Eu conheço muita gente que acabou, sabe, trabalhando em dobro para dar aula, sabe, tocando cachê em orquestras, sabe, outras orquestras menores, tudo mais. Okay, so I gave them your response about that, and then you were going to continue.
Yeah, I would just say that, I know I talk about all this kind of things that are discriminatory, and I think that um, I would not. I think ultimately that most people who work there don't feel that discrimination is so bad. Like I think what Abbey Conant suffered is not what to the degree that it is today. I think that there are still elements of that, things that Abbey Conant dealt with, and there's still certainly still attitudes, but I think that there's a lot more vigilance against it. That at least it's the kind of discrimination that happens is on a much smaller level. And like in my old orchestra, Lindsay had a lot of, the diversity was coming in a lot, quite a bit. And yes, there were some old school colleagues that might, but they there's a panel that votes, and there's still an audition process, and it's based on the audition, and the times where there's this little gray area where maybe a discrimination might play a factor. It's I would say probably fewer and far further between than it used to be. Okay, 20 years ago, 30 years ago. Okay, So because his second question here was, do you feel that the reception of new, I guess, foreign colleagues is positive? So I guess what you're telling me is that I would say definitely. I would say for sure it's positive. I think there's a lot of and I think it depends. Every country's a little bit different. But given what you were just saying, are you saying that it's better now than it was before, or what? Well, I mean, I didn't work in Germany 30 years ago, but I listened, I've heard Abbey Conant's account of, from her about what her experience, and I don't think that is how it would ever work today. And okay, so Brian, basicamente assim, o que ele está dizendo é que a recepção, sabe, dos colegas estrangeiros, pelo menos lá na Europa, é melhor hoje em dia do que era antes. Mas ele falou que essas tendências e assim racismo, preconceito, assim, acontece ainda. Simplesmente está menos, sabe, e também é mais difícil, porque enquanto que as orquestras podem justificar de não usar biombo, óbvio, eles podem até decidir, e às vezes isso pode favorecer, sabe, alguém, ou até inclusive das minorias, sabe, e isso realmente, claro, acaba tendo uma certa impacto negativo para o próprio candidato, às vezes, sabe, posteriormente, porque ninguém quer estar em um lugar só porque sou mulher ou porque sou negro, etc. E quando você não usa biombo, é difícil de realmente chegar a uma conclusão. Brian, liga sua câmera de novo, por favor. E Brian, está respondido? Tá sim, professor. Tá sim. Tem certeza? Ok. Tá bom. Desculpa, eu estou tentando fazer o meu... Hey, James, there's a student here named Cassio who's going to absolutely kill me because I'm supposed to listen to him right now. Okay. But my battery's about to die as well. So we can, okay. But listen, it okay. has been an absolute pleasure to meet you and to talk with you. Congratulations on your career, and also for being there at Eastern Music Festival. I'm glad to know that it's still well and good. I must admit, I haven't heard anything about Eastern, or I haven't been to Eastern since that time when I was in high school, which is, I think the last time I was at Eastern Music Festival was maybe in 1985, if I'm not mistaken. You will have the record to know that, but I think that was the last time I was at Eastern Music Festival.
So, So yeah. So when you contacted me and mentioned that, yeah, I heard that you were alumni, talk about a blast from the past, and I would say it was a positive blast. I loved it there, Good. and I was there when Doug Fair was the coordinator at the time. Yeah. So, but yeah, and James Jenkins was the tuba instructor. So, but anyway, thank you so much for this. I think the students will really, I'm hoping the students will really follow up, and because it's a wonderful opportunity that you're offering, and hopefully somebody will be able to take advantage of it and deserve it. You know what I mean? So, and you will be the one to let them know. Okay. Well, like a perfect world, I listen to the auditions blind. I mean, it's a video you have to send, but I don't look at the video. My wife helps me, and she plays the candidates, and I just make notes, and that's how I do the auditions for the fellows and for the students as well. So it'll be a fair audition, and I look forward to anyone who, if anyone has a question, you can contact me on Facebook or whatever. My email, I don't know if you have my email address, but contact me. You can find me. I'm on social media, and any questions or anything like this, I'm happy to help any way I can. So, muito obrigado mais uma vez. Sorry, thank you so much one more time. E também eu vou pedir para todo mundo abrir as câmeras e dar um aplauso aqui virtual para o nosso. Thank you. So, and Darrin, if you're, are you in the States during this time, during June through August? Do you come to the States, or are you still in Brazil this time? Only if I have something scheduled. I mean, I'm going to Canada to premiere a bass trombone concerto in March. Ooh. I have something in October. The São Paulo State Symphony is going to Carnegie Hall in October with Marin Alsop. But in theory, I don't have. I'm free usually. In fact, the other festival was thinking about having me go there, Luzerne Music Center, but because of the situation there, they moved it ahead. So but usually if I have something, I usually go. Okay. So. But listen, if you're in the States, just write me a message. We can hopefully maybe we can meet up or something. So we can see you in person. Okay. But that'd be great. Well, it's nice to meet you. Thank you for the invitation. It's been great talking to you and your students, and nice to meet you. A fellow Marylander. Yes, that's right. The great state of Maryland. There we go. Okay, take care. Bye-bye. Yeah, bye. So, gente, Luana? Oi. Luana, você pode tocar o vídeo do Cássio, por favor? Sim, vou transmitir. Obrigado. Holy cow, Cássio a champion. Woo! Look at all those, man. Cássio, essas são medalhas de trombone? Na realidade, é da banda que eu participo, né? Uma banda marcial. Woo! Look at that. Nossa, cara. Parabéns. Ok, vamos lá. Vamos ouvir o Cássio aqui.
Hello? Hello? Luana? Prontinho, professor. Foi aquele vídeo. Foi isso? Ok, Isso. tá. So, gente, são 1:30, mas eu vou continuar aqui. Até a Luana, sabe, desligar, sabe, na minha cara, eu vou continuar falando, tá? Não, tô brincando. Mas, Cássio, você tá aí? Liga a câmera. Sim. Tudo bem? Bom, parabéns em primeiro lugar, sabe? E nesse primeiro momento, você deve buscar calma, sabe? Se manter calma. Sim, a peça tem, sabe, estilo transitória, vamos dizer, porque você, sabe, são elementos de erudito, tem um pouco, sabe, de gênero mais solto, mas logo no início, se manter, sabe, a calma, concentração, ok? So, é um recitativo mesmo, ok? So, você não precisa ficar preocupado em... certo? Ok? So, o que é importante é que você proporcionar, sabe, como você fala, a sua entrega para que a gente não chega tão cedo ao clímax, ok? Das frases. Porque, na verdade, são várias frases bem longas, ok? E a primeira coisa que sempre me chama a atenção é isso. Eu acho que você pode realmente se manter muito mais calma e quando você tem aquela parte de, sei lá, 5 ou 6 notas descendentes, isso pode ser, sabe, bem mais, sabe, relaxado e você deve ter uma sensação, sabe, se fosse ou seja, essas notas, o mi bemol, sabe? Essa, na verdade, é onde você deve ter o mais intensidade, entendeu? E não deve correr, sabe? Não corre. Entende? Aí depois aí depois você relaxa. Ok? Aí espera. Essa realmente deve vir do nada. Se fosse, sabe, um cometa, entende? Entrando em nosso sistema solar. Right? Ok. So, aqui você pode fazer mais gradual. Pararita papá. Right? Right? Okay? So, e assim, no modo geral, assim, bom, você toca, sabe, tocou bem. O que você pode fazer é simplesmente, na hora de construir essa peça ou qualquer outra peça, você sempre tem que lembrar para onde eu quero chegar. Porque a música está feita com, sabe, a administração de intensidades, sabe? Tem várias intensidades. Tem ida, tem volta, sabe? Tem intensidade, tem relaxamento, entendeu? So, procura
de constrói, sabe, dentro dessas frases, um direcionamento. E também, embora que eu falei que é recitativo, mas organicamente falando, a sua subdivisão tem que fazer sentido. Você entende? Tem que fazer sentido. Teve uma parte, inclusive, que eu ia falar que você fez a subdivisão, estava um pouco rápido demais. Yeah, eu só diria que, assim, essas partes subdivididas, você pode até, assim, por exemplo, como eu falei para, eu acho que foi Brian, talvez, antes, a sua subdivisão tem que ser relacionado ao tempo ou o andamento ou estilo que está antes, entendeu? So, não é só porque realmente vem uma subdivisão rápida que você deve, sabe, vai vai tão rápido assim, sabe? Você precisa assim lidar com isso de forma assim dentro de um grande contexto, entendeu? Dentro de um grande contexto. Let's see só para vocês saberem que essas partes que eu sempre começo isso com ga. Eu não começo com eu sempre começo com entendeu? Aí você pode experimentar, sabe? Por exemplo, a gente estava falando sobre língua dupla. Como eu estou acostumado de estudar a língua dupla bem, sabe, sabe, da forma bem disciplinado, para mim tanto faz. Eu posso começar com da ou ga, entendeu? So você pode experimentar nessas passagens. Eu achei conveniente às vezes de começar com ga, entendeu? Porque aí você termina na nota final com da, sabe, com tá ou da, entendeu? So, sabe, você termina com da, aí tá certo. Em vez de chegando com ga, aí dependendo da métrica, sabe, da sequência, se você começa com tá, você pode até terminar com ga, que na verdade não é ideal para articular uma nota, você entende, forte. Tá entendendo? Faz sentido? Faz sentido, sim. Entendeu? So, dá uma olhada, você entende? E ver, sempre quando for possível, para você terminar com tá ou da, é melhor. Aí, se isso significa que você tem que começar a passagem com ga, ou eu nem sei qual é outra, mas com ga, não tem problema, entendeu? Só vale que você chegar no final, entendeu? No final certo, entendeu? So, mas, bom, você tinha um outro vídeo ou apenas essa por enquanto? Então, eu tenho outros vídeos. Eu tenho o vídeo completo dele, né? Okay, e eu pretendo gravar um outro, né, com esses feedbacks que você me deu. Não sei se é legal. De uma mesma peça. Pode ser. Pode ser. No geral, eu falo para as pessoas assim, quanto New Orleans, é assim, gente. São muitas ideias. Eu acho genial, sabe, o escrito do Bolsa, de Bolsa, no geral. Mas é aquela coisa, você realmente tem que controlar, entendeu? O andamento, o relacionamento entre as frases, entre as ideias. Sabe, não seja com pressa, apreciar realmente como ele constrói, sabe, nessa primeira página, tantas ideias, porém, eles são ligadas, entendeu? E você tem que preparar o final de uma ideia para que
a outra seja recebida. Às vezes, é um caso que você pode até se ligar, sabe, a ideia. Às vezes, não, sabe? Às vezes é para você terminar, deixa o ar, sabe, sei lá, desvazar, sei lá, de som, e depois você começa de novo, entendeu? So, começa a próxima ideia de novo. Eu adorei a peça, é engraçado, eu tenho uma história rapidinho sobre a peça. Foi uma das peças de confronto na prova para o ZES, e eu não tinha tocado a peça antes e nunca depois. So, mas eu lembro que tudo que o Glenn Dotson tinha realmente me preparado sobre as questões técnicas e também de musicalidade é engraçado, porque a parte de trechos, tudo, eu estava na minha cabeça todas as orientações do Joe Alessi e Blair Bollinger. Mas, para esse solo, eu estava pensando somente sobre o Glenn Dotson. Porque, assim, primeiro, eu nunca tinha trabalhado nesse solo com nenhum outro professor na minha vida, nem o Glenn. Mas, eu apliquei toda essa, questão, técnica e como construir as frases que o Glenn Dotson ensinava e deu muito certo. Mas eu acabei curtindo muito a peça, mas realmente é algo que você emocionalmente tem que estar de uma forma super dedicado, mas também tem que entender que vocês têm que criar um mundo, para o seu ouvinte, entendeu? Tem que criar um mundo para eles. Não deve soar como se fosse um sofrimento, para você. Não deve soar se fosse com pressa, não que você vai tocar lento, mas eu digo assim, tudo que tem que estar no lugar certo. Isso mesmo, entendeu? So, bom, ok? Bom, desculpa, gente, tanto falar hoje, mas assim, para resumir a semana, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de vocês todos, a participação de vocês. E especialmente o Brian e Cássio nesse momento, e também os outros colegas que participaram antes, e a Luana, como sempre. A gente conversou bastante sobre a questão de conceito de estudos, ou seja, reconhecendo o fundamento, como trabalhar, nesses fundamentos, por que serve esses fundamentos, quais são os objetivos, além de cumprir apenas as notas, mas até, cumprindo as notas, o ritmo, a língua dupla, tripla, mas com, intenção musical, sem realmente levando, o problema de correr, essas coisas, sendo, bem dedicado. Conversamos sobre a questão de persistência, na disciplina, eu acho o depoimento do Lantz, foi fantástico nesse sentido. Também, claro, tem esses diversos pontos de vista em termos de objetivos, o desejo, para a prova, como preparar psicologicamente também até para isso. Alguns vão com intensidade, outros, relaxam um pouco, mas isso não quer dizer que realmente tem menos atenção no desempenho. É uma questão de, preparo psicologicamente. Como eu falei, o mercado de orquestra sinfônica é um mercado cada vez menor, e às vezes isso lida para as pessoas buscar oportunidades em outros países. Então, por coincidência, eu sou dessas pessoas que estou aqui, por coincidência, por conta da prova da USES em Nova York. O nome dele, James Justin, ele, acabou, se desenvolvendo uma carreira lá na Europa, passou por várias orquestras e agora está em uma orquestra onde ele se sente finalmente, acolhido e bem-vindo. Bom, da minha parte, a minha recepção aqui, no Brasil, na USES, foi fantástico. O Wagner fez a maior festa que eu posso imaginar. Só uma pena que ele tinha bastante churrasco e cerveja. Eu não bebo, eu também não como churrasco, eu não como carne.
So, a única coisa que ele afirmou naquele momento que eu gosto de mulheres. Só que isso não ajudou muito, porque lá na casa onde ele me levou só tinha mulheres dos membros do naipe. Então, mas eu sempre eu senti muito, sabe, bem-vindo quando eu cheguei aqui no Brasil. E como eu falei, assim, eu falei para James também, eu tenho todo orgulho, eu nunca tinha dúvida quanto realmente a questão de se eu deveria ter aceitado, sabe, o brasileiro não tem emprego. Ok. So, bom, eu sei disso, talvez, sabe, em vários outros lugares aqui no Brasil, mas eu não sei se isso em todo lugar não, o José Flávio, mas obrigado, sabe, por isso. Mas assim, sabe, o Zé, como as pessoas sabem, realmente era um sonho que foi realizado, e eu acho a intenção da instituição, pelo menos dos realizadores, dos visionários, é para que realmente tivemos pelo menos uns mais, sabe, 10, 15 orquestras, sabe, operando no nível da USES. Temos outras orquestras, sabe, boas aqui no Brasil? Temos, sabe, tem ótimas bandas? Temos, tem, sabe, músicos, sabe, para preencher, sabe, vagas bons? Temos. O que falta, talvez, seja, sabe, na questão da gestão, você entende? Sabe, o que o Zé tem atendido realmente ainda é um caso único. Eu posso falar até como ex-conselheiro da Fundação OSES que assim, a ideia era sempre de providenciar um modelo que seria copiado, sabe, por outros. Não que as outras orquestras iam nós copiar, mas pelo menos na questão de estabelecer, sabe, um conjunto, sabe, bem administrada, sabe, e realizando realmente, sabe, trabalhos que poderia também atrair, sabe, candidatos brasileiros. Algumas orquestras optaram de também ter alguns músicos estrangeiros. Isso também é meio comum. Por exemplo, o James até afirmou, lá em Áustria até, sabe, eles receberam realmente colegas estrangeiros. A Viena, sabe, tem, sabe, colegas estrangeiros. No mercado sinfônico, não tem esse negócio que, sabe, a orquestra só tem que ser de pessoal de tal país. Nem na China funciona isso, sabe, agora, hoje em dia. Nem na Coreia do Sul. O trabalho de orquestra sinfônica não é como McDonald's ou sei lá, ou Correios, ou a lavanderia, ou como lanchonete, onde você vai entrar e só encontra funcionários brasileiros. Uma orquestra sinfônica, especialmente uma orquestra sinfônica internacional, é meio assim, a costume de depender da diversidade de, sabe, de talentos, não que está sendo escolhido dessa forma. Acontece que, normalmente, para preencher vagas, sabe, com candidatos de alto nível, eles acabam abrindo, porque nem sempre tem mão de obra suficiente para atingir aquele nível que eles precisam. So, aí, quanto à questão, sabe, de racismo, ou sei lá, o que acontece? Em todo o país, em todo lugar, sabe, tem racismo. Mas o que o James falou, e também eu acho que, claro, isso vai diminuindo, sabe, com o tempo. Eu quero só deixar essa aula, essa semana, para dizer o seguinte. O que vocês que querem ver menos racismo, ou quer ter garantia que não vai ter preconceito ou injustiça feito contra ninguém, tem uma coisa que vocês todos podem zelar nesse país. A exigência de ter o biombo, desde a primeira fase até a última fase em todas as provas. Você quer eliminar a possibilidade de ter preconceito? Essa é realmente a melhor forma de fazer. É isso, você entende?
E em todas as orquestras que tiveram uso do biombo, pelo menos até a última fase, sabe? Porque quando tem só um candidato no final, basicamente não tem necessidade, mas assim, é uma forma que já vem funcionando há décadas, quase 100 anos. E cada vez que uma orquestra inventa uma desculpa para não fazer, eles abrem a possibilidade de processo ou até para as pessoas questionar o resultado. Então, mais fácil, biombo, início até o final. Esse achismo tudo que as pessoas têm, eu não sei sobre essa pessoa, sobre essa nacionalidade, sobre esse gênero, tudo. Olha, por isso existe probatório. Probatório existe, sabe, para as orquestras poder avaliar a pessoa depois, mas o dia da prova é para pegar o melhor candidato, ponto final, tá bom? So, bom fim de semana a todos. Luana, eu estou livre amanhã? Ou eu tenho que trabalhar? Tem faxina para fazer? Ou como funciona? Não, amanhã não temos aula, professor. De segunda a sexta somente. Acredito que a escola de música deve promover alguma palestra, apresentação, mas eles anunciam nas redes sociais. Ok, perfeito. Olha, muitíssimo obrigado. Você vai continuar conosco na semana que vem, Luana? Sim, estarei. Ótimo. Fantástico. Ok? Sim, todo mundo, sabe, não esqueça de colocar o seu nome. Vamos ver. Professor, lembrando que os vídeos devem ser enviados até o dia 24, né? Isso, muito obrigado, muito bem falado. So, gente, para quem que não enviou o vídeo ainda, ou para quem que quer, sabe, ter outro vídeo, o nosso prazo é, vamos dizer, 8 horas da noite na segunda-feira, ok? Dia 24, combinado? Ou seja, você vai ter o dia todo de segunda-feira, tá bom? Ok? Desde que a gente recebe, ou seja, já a gente vai, sabe, organizar isso, entendeu? Para começar na terça-feira, quarta, quinta, aí já na próxima sexta vai ser a última aula, tá? Ok? Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem. Obrigada pela presença.